Fala galera, vamos aqui com mais um episódio do Gorila Podcast. Fica me olhando não, bicho, toda vez que me atrapalha. Foi só no jogo psicológico. Perdeu já. Hoje vamos conversar aqui com o pessoal da ONG Plantão do Bem, certo? A gente vai conversar com eles aqui, como é que é essa ação, onde é que eles atuam, né? Como que foi criada essa ONG, o que é uma ONG para quem não sabe, né? E qual é a atuação de uma ONG dentro da nossa região aqui. Acho que é a primeira ONG que a gente conversa, não, Laura? Primeira ONG que a gente conversa. Então, não sei se existem muitas outras na cidade. Não, eu acho que sim. Não vou lembrar de nome porque eu sou horrível de nome, né? Mas eu lembro que no tempo que eu era adolescente ainda, tempo de ensino médio, tinha algumas ONGs que a gente fazia parte. Eu lembro que eu fiz até uma excursão uma vez para Natal, que tinha um encontro de adolescentes e tinha muitas ONGs daqui que acabaram mandando representantes para lá, né? Só que hoje em dia eu confesso que eu não tenho assim tanto contato. Mas vamos apresentar os convidados. Aí é a tua parte. Vamos. Eu preciso... o teu nome eu vou falar. Rielen e Pedro. Pedro é mais fácil. Eu também acho. Não tô criticando. Eu cresci sendo chamado de Osvaldo, Orlando, Otávio, Oscar. E às vezes as pessoas me chamavam de Cláudio, eu não sei porquê. Meu nome é Olavo. Cláudio? Eu falei, pode ser. Pode ser, sim. Como você preferir. A hora que aceita, né? Você achar melhor. A gente chamava de muitos nomes também. E eu tinha um alter ego quando eu ia pra festas, né? Porque é difícil falar Olavo com barulho, mas isso é uma outra história. O nome de guerra. Isso aí. Inclusive era Pedro. Era Pedro. Pedro Votorantim. Porque Porque tinha que ter um nome importante. Mas então, social do nome, né? Isso, é para um outro episódio. Gente, vamos lá. Vocês são daqui de Imperatriz, certo? Médica, advogado. Isso. Me conta um pouquinho de como que começou esse negócio de vou dedicar a porque vocês são jovens, né? Não, aqui todos. Aqui, relativamente aqui. Eles dois e a Rafael somos jovens. Começou. O Rafael? Cláudio Não é jovem. não. O Cláudio não. Não, de jeito nenhum. A doutora Raíssa tem piadinha. A doutora Raíssa é Raíssa. Aí não precisa chorar. Vamos lá, como que começou essa ideia assim de vamos dedicar a nossa vida para fazer alguma coisa? Porque as profissões já são profissões importantes, né? Mas além da profissão, fazer alguma coisa que tenha um impacto. Como que começou isso? Assim, eu já tenho uma história dentro da ação social, né, do terceiro setor que nós chamamos, há 8 anos. Há 8 anos a gente trabalha aqui em Imperatriz fazendo ações sociais. Tu até citou, né, que existem outras ONGs. Realmente, em Imperatriz existe muita ONG, mas eu vejo pouco apoio assim, publicitário, né? Eu acho que elas não têm tanta assim, ênfase, o pessoal não abraça bastante a ideia, né? E é interessante, porque nesse cenário de 8 anos para cá, eu já participei do Movidos pelo Amor, Fazer o Bem, Fábrica de Sorrisos. Eu já ouvi falar desses dois. Fábrica de né? Sorrisos, Fazer o Bem. Música no Hospital também, Música no Hospital, até que foi, uma época, patrocinado pelo Whindersson Nunes, né? Naquela reforma do Socorrinho. Então, assim, aqui em Imperatriz tem um cenário muito grande para ONGs, mas muitas delas não sobrevivem, né? Porque, de fato, realmente falta um apoio, assim, da população para aquela galera que está querendo se dedicar, né? Sim. E como eu já vinha desse cenário, né? A Rielen também, desde da parte acadêmica dela, antes dela se formar, ela também já vivia esse cenário de doação, né? Que a gente se doa, se presta a atender o público. A gente sempre teve o desejo de trazer juntar, né, a área médica dela com a minha formação social e criar uma ONG que não tinha aqui na nossa região, que é uma ONG voltada exclusivamente para a área da saúde, né, que é levar a assistência da saúde para as comunidades. Tanto que o nosso lema que eu gosto de falar sempre é promover para prevenir.
que acontece? O nosso sistema de saúde hoje, ele tá super lotado. Tá super lotado. Não tem um bairro que a gente chega para fazer um atendimento que a gente não tem 100, 200 pessoas querendo ser atendidas. E hoje não é nem só na rede pública, né? Porque antigamente o tal plano de saúde era para ser atendido rápido. Hoje o cara vai no plano de saúde. Não, daqui um mês a tua consulta vai estar morrendo. E é isso que é interessante. Isso que tu falou é muito interessante, porque a gente recebe muita mensagem do pessoal que assim, cara, eu não tô conseguindo vaga. Será que você consegue um cardiologista para mim, um endócrino, algo do tipo? Então, assim, quando a gente começou esse trabalho, de cara, no nosso primeiro atendimento, a gente foi para o Jardim Canossa, né? E lá no Jardim Canossa a gente atendeu quase 150 pessoas, assim, em uma manhã. Né? E aí o que acontece? Como o nosso lema, né, o que eu gosto de explicar, é promover para prevenir, a gente leva hoje a saúde para uma comunidade, para um bairro mais afastado, e a gente impede que aquela situação simples se agrave. Né? Então, às vezes, assim, você chega lá, a pessoa está com uma manchinha aqui na pele. Podia ser tratada ali, né, previamente, antes que aquilo se agrave e se torne algo assim até mais oneroso do sistema de saúde. Que se torna uma cirurgia, né, se torna assim um tratamento que às vezes não tem mais volta, né, se não foi tratado no início. Então, quando a gente pega esse grupo e leva para as comunidades, a gente sempre tenta prevenir que as situações se agravem, né? E assim, dentro da nossa realidade, a gente sempre conversou formas de ajudar os demais. Porque desde a infância, né, dentro da igreja também a gente trazia muito isso. Lá em casa a gente teve um grupo chamado Unidas por Maria, e elas sempre reuniam roupas, peças para fazer doação. Então, quando a gente teve essa oportunidade também na vivência acadêmica, como até anteriormente estava conversando com vocês, fiz parte de uma liga que juntava os 3 eixos todos, né, de pesquisa, ensino e extensão. E a extensão era fantástica, porque a gente ia nas comunidades, fazia o atendimento, reunia profissionais da área, os acadêmicos estudavam junto e pegava a vivência, sabe? Não é uma realidade apenas de saber curar, sabe? Você trabalha com os 4 níveis de atenção aí, a prevenção, a saúde. Então, a gente quis trazer isso para a Imperatriz. É uma coisa que também fez falta. Depois que eu formei, eu acabei me vendo trancada dentro de um consultório, conversando e ajudando meu paciente, mas eu sentia a falta de algo mais. E eu acho que levar essa extensão para o público também foi uma alegria para a gente, né? De estar vivenciando isso. Acho que foi dizem que tipo, eu falo para os meus pacientes, falo para os amigos que é como ser picado. Uma vez que você foi picado pelo voluntariado, não tem volta. Então você trabalha com isso daí em diante. Então acho que a gente reuniu o útil ao agradável, de gostar de trabalhar com isso e ver a necessidade do público. E é aquilo que ele falou, ele veio muitas pessoas procurando, pedindo ajuda. Ele trabalhou com auditoria também. Então, ele trabalhava muito com a necessidade do público e via o que estava precisando no setor. Então, é nisso também que a gente quer abarcar. As nossas ações começaram em agosto, né? Foi inaugurado em agosto, mas a gente já fazia serviços desde antes. E aí, desde agosto, tem surgido muitas propostas e isso está deixando a gente muito contente, porque é isso que ele falou, que tem muito campo para abordar, né? Para a gente abraçar Eu lembro que eu fiquei sabendo de vocês pela ação lá do cinema. Do cinema foi muito fofo. Foi a ação pra assistir o filme do Pantera Negra. Levou a molecada pra ver. Foi, eu fiquei sabendo por aí. Aí eu, rapaz... Ele ficou sabendo e ele falou, olha o que esse homem tá fazendo. Aí eu falei, como é que eu faço pra ir também? Eu quero assistir. Não, mas eu achei bacana. Assim, eu entendo que vocês são profissionais, né? Mas uma dúvida que eu tenho, porque eu já participei de ONG. Lá no Rio tinha uma ONG que foi até a minha irmã, foi uma das fundadoras, que chama Sonhar Acordado. E a ONG trabalhava o ano inteiro para captar recursos, para no final do ano distribuir esses recursos e fazer uma ação social, que a gente tinha um parque lá na Barra que chamava Terra Encantada, um parque de diversão. Aí reunia quantas crianças dessem, levava para lá, elas passavam o dia inteiro lá, com alimentação, passeio, e aí distribuía um monte de presente de Natal. E eu lembro, é bem o que você falou, assim, quando você para de fazer, você fala assim, pô, não tô fazendo nada, sabe? Mas o que eu achei mais interessante quando eu comecei a participar? E eu não estou falando, né,
eu parto do princípio de que se você está fazendo tudo o que você pode. Então vamos colocar isso como muito, né? Se você já está fazendo muito, só que quando você está fazendo muito, você olha e fala assim, eu não estou fazendo nem um centavo do que precisa. Porque quando você começa, você vê o tamanho da demanda, né, da necessidade. Porque o que o Vinícius estava falando antes, até o setor privado não está dando conta. Eu tive, né, no período de pandemia, eu conheço muita gente que falou assim, meu Deus do céu, o sistema de saúde de Imperatriz é muito frágil. Aconteceu um negocinho diferente, parece que vai entrar em colapso. Como que vocês conseguiram, porque com certeza na primeira ação vocês não esperavam que fosse tanta gente, né? Essa questão é bem inacreditável, né? Tipo assim, quando surgiu a ideia de criarmos a ação e fazer, né, querendo ou não, foi toda, né, tipo assim, saiu tudo do nosso bolso, né? E aí foi aquela ideia que, tipo assim, como ela disse, né, ela já tem a vivência dentro de casa, eu também, quando eu era criança, meus pais faziam ações sociais junto com a igreja, e eu sempre participei dessas coisas, de distribuição de remédio e tudo mais. E aí, na nossa primeira ação, eu pensei, amor, eu acho que não vai dar. Tô começando agora, eu acho que poucas... Não, só tô perguntando, ação, né? Voluntariado. Aí eu achei que não ia ter voluntários. Falei, né? Acho que não vamos ter público, né? O projeto ainda nem tinha uma forma, não tinha uma logo. Já tinha um nome, né? A gente já tinha dado nome, mas não tinha uma logo, não tinha uma forma, não tinha um grupo. E aí já na nossa primeira reunião, incrivelmente deu 30 pessoas que estavam naquela mesma inércia, tipo, pós-pandemia, ninguém tá fazendo nada, todo mundo tinha já aquele sentimento, né, de voluntário e tudo mais, isso em agosto. E hoje, em dezembro, nosso grupo tem 175 pessoas, acho que sendo 89% da área da saúde, né, então são muitas pessoas, muitos médicos, assim, bem conceituados na cidade que se você for ver, né, como disse, né, no privado, no particular, a consulta é caríssima e tá lá com a gente, tá lá prestando seu serviço voluntário, tá lá sem cobrar nada e tá lá muito feliz, né? É incrível, né, que a pessoa, quando você vai pro trabalho, a pessoa sai cansada, sai, né, exausta, aí ela vai pra ação, às vezes trabalha mais do que normal. E sai feliz, né? Não, tem amigos que saem depois do plantão. Saem do plantão e vão pra nossa ação. Pra ação, né? Nessa que a gente vai fazer, a nossa última, né? Tem 2 médicos que vão depois do plantão, virados assim, e estão empolgadíssimos pra ação. Já disseram que vão atender e tudo. Inclusive um deles, o Dr. Ricardo, né? Nessa primeira ação teve uma cena assim que eu não esqueci, que tinha uma senhora que ela estava na lista do SUS para ser atendida, para ser consultada há 3 meses. Porque ela tinha uma debilidade que ela não conseguia sair de casa. Então ela estava esperando que fossem atender ela em casa. E, coincidentemente, o nosso local da ação era bem na frente da casa dela. Aí o Dr. Ricardo, na hora que descobriu que tinha uma senhora na casa da frente precisando ser atendida, ele saiu lá da ação, pegou 2 acadêmicos e vamos lá consultar ela. Aí consultaram ela, a mulher chorou, foi muito fofo. Foi muito bonito. E receber esse feedback também. Gente, pode comer, viu? Já tudo patrocinado pela Hope. Tu já avisou? Ei, nem falei. Não. É tudo patrocinado pela Hope Café e pela Hope Express. Vocês já foram lá? Não. Meu Deus do céu, vocês não moram Imperatriz, não. É verdade. Em nossa defesa. A Hope Café, sabe onde é a Gym Place? Sei. Nova Aliança Esperança? Sei. Fica ali. E a Hope Express fica ali perto da loja de Maranata, na Getúlio Vargas. Perto do calçadão. Acho que fica. Tudo. É gostoso, já provei aqui. Vamos lá. Então vamos lá. Vocês quanto tempo tem a ONG? 6 meses. 6 meses oficial. Oficial. Mas idealizado. de dedicação ela tem quanto tempo? É individual, né? Tipo, eu tenho 8 anos, ela tem 3. 6? Não, eu vou desde antes da faculdade. Quando eu entrei pra faculdade. Nessa mesma... plantão do bem, apenas 6 meses. Antes disso, nossos trabalhos a gente só conseguiu paralelos. Aí eram as tuas ações para um lado e as tuas para o outro. Exatamente. A gente nunca tinha conciliado, assim, unir, né? Trazer a área da saúde para a Imperatriz, né? Era sempre, como eu mostrei para ele, né? Eram sempre ações voltadas a brinquedos, na Páscoa. Tem como mostrar aí, Rafael?
Vamos ver um pedacinho? Um oráculo. Nosso Lombardi. Ela tá mutada? Tá, eu botei. Ah, é pra ficar assim? Ah, tá bom. Essa foi a nossa última ação Do de estádio, Natal, né? A gente fez uma parceria e conseguiu o estádio. O Papai Noel chegou de helicóptero, né? E aí foi muito bonito. As E a Elsa também? Teve uma Elsa também. É isso aí, ele explica depois pra Mamãe Noel, né? Isso é um problema dele, eu não vou entender. Let it go. E aí a gente sempre... Olha, bicho. E essas foram atuações do Pedro ainda dentro da Fábrica dos Sorrisos, que ele é um dos diretores. E aí, essa vivência, que foi uma das coisas que despertou a vontade de fazer mais, sabe? E a gente já conversava daí. Tadinha, a menina foi fantasiada. Tadinha não, né? É fofo. Essa aí já era ainda na época da Se eu Fábrica dos levasse a Sorrisos. Mel ia fantasiada também, minha filha. Essa aí também, como eu falei, né? A gente sempre fez ações voltadas, assim, pro Natal, pra Páscoa, datas específicas, basicamente aquilo que tu falou, né? Que juntava o ano inteiro, aí chegava no final do ano e a gente fazia uma grande ação. Porque não é fácil. Porque não é fácil. Não. Só que agora com a plantão é uma coisa ação é a ponta do iceberg. Nossa senhora. O que tem que acontecer antes. Os bastidores, pra ela Então, acontecer. o que é esse trabalho de vocês Pois pro Os é. bastidores, O né? nosso, para esse já é um pouco diferente, porque, por exemplo, nesse eles têm que resolver trazer mesmo materiais para entrega, né? Uhum. A nossa entrega é o atendimento. Então a gente precisa de um espaço ser cedido para os profissionais terem onde atender. Uhum. E a gente também consegue doações de amostras de medicamentos para fazer também. A gente faz uma farmácia no dia da ação e deixa uma lista catalogada para os médicos. A gente deixa lá a formulação, nome, apresentação, forma de ser aplicado, as situações mais corriqueiras. Fica tudo no papel, o colega vai lá e passa na nossa farmácia. Aí às vezes é um farmacêutico ou um acadêmico que está lá e ele faz esse controle. Então antes a gente recoleta essas amostras. Então, antes a gente também conversa com colegas que são empresários para conseguirem uma donação, um certo valor. A gente faz levanta até às vezes umas cotações para conseguir trazer lanches também. E água também a gente cede, às vezes quando não tem um espaço. É interessante você falar esse negócio da cotação, porque às vezes você fala assim, não, fica à vontade, o que você achar que deve. Aí a pessoa não tem, ou por falta de costume, ou por receio, ela fala assim, mas eu não sei quanto que eu devo, eu não sei. Dá vontade de falar assim, o que tu tá dizendo no teu coração? Porque um peso de quanto é que eu devo dar. Quanto é que eu devo dar? Quanto que vale meus pecados? Parece que a pessoa tá pensando, o que eu preciso pagar pra ficar com a consciência tranquila? Não é isso. Mas olha, É ajudar com o que você pode. Por exemplo, pro do Cinema do Bem, né? Teve um dos colegas que ia nos ajudar, infelizmente teve esse desfalque, não pôde nos ajudar. E a gente, em cima da hora, teve que pedir ajuda para vários colegas. Eu acho que foi até talvez quando vocês ouviram falar mais, porque muita gente estava tentando ajudar. A gente divulgou que estava precisando de um certo valor. E tinha gente que, por exemplo, dizia isso pra mim. Eu falava, olha, o valor do combo que cobraram pra gente poder dar pra criança foi esse. Se você puder, tipo, é uma pessoa, você já tá ajudando uma pessoa a entrar. Então, né, já vai. Um primo meu mesmo foi nesse caminho. Ele falou, olha, quanto é que é? Eu falei, olha, é esse. Depois já vou ajudar um. Você reparou que ela não... Medicina não tem estagiário, né? Eles são acadêmicos. Porque o cara da faculdade ele já é nojento. Ele segura a gase. O que ele faz? Ele segura a gase. Ele troca um band-aid, mas ele é um acadêmico. Ele não é estagiário. É que hoje eu ajudei numa cirurgia. Fazendo o que ele quer. Quem é você? Eu sou uma lâmpada. Mas ele é um acadêmico, ele não é estagiário. Estagiário é coisa que estudou administração. Direito também. Eu não reparei, né? Direito também. Direito também tem estagiário. E sofre. Eita. Mas assim, uma questão bem interessante, né? Antigamente na fábrica a gente sempre fez esse trabalho de uma vez ao ano, né? Porque os bastidores são muito complicados. E agora com a Plantão do Bem e a motivação dos nossos voluntários, a gente fez basicamente todos os meses desde que a gente começou. O único mês que a gente não conseguiu fazer ação foi em setembro, e mais por questão da política, né? Porque quando estava no período eleitoral a gente não poderia receber nem doação, e muitos dos nossos apoios, assim, a pessoa não podia ir porque dizia assim, tá comprando voto. Tá fazendo ação ali porque... Não, e a gente não envolve a nossa ONG, né?
Então, e é uma questão muito delicada, né? Porque eu tô falando isso porque a gente já aconteceu com a gente. Né? O cara quer vir no podcast, mas ele quer vir no podcast, ele queria vir no podcast no período eleitoral. Ele não quer vir no podcast para falar sobre o que ele tem que fazer. Ele quer vir no podcast para falar sobre os votos que ele precisa. E aí a gente falou, não vou dar esse palanque. Entendeu? Porque é muito complicado. Campanha, né? É complicado. Não, e não é o propósito, né, do podcast em si, né? Falar sobre isso. É falar como as pessoas se organizam para realizarem aquilo que querem realizar. Por exemplo, como que é a organização para fazer um plantão do bem, como que é a organização do empresário desde quando ele começou até onde ele está atualmente. Porque, assim, a gente tem uma cultura de ver só a parte do sucesso, né? Ela fala assim, pô, o plantão do bem está fazendo uma coisa bacana ali, vê o dia da ação. O antes da ação. Não, e acha que a ação acontece assim. É só mandar no grupo. Galera, vamos reunir umas crianças. Passa ali, carrega o menino, uma van. Carrega o menino aí. Não chama o saco, manda ele distribuir brinquedo ali. Eu fiquei muito feliz de ver que a gente tem um certo crédito na praça, por assim dizer, sabe? A gente fez muitas amizades ao longo da vida. Porque no início, por exemplo, você pergunta como é que a gente organiza, né? No início foi muito de boca, a gente fala, tipo, amigo, eu tô precisando disso, você pode me ajudar com isso, pra isso e isso. Agora não, já tem um requerimento, né, formal, a gente já tá montando o estatuto, então assim, as coisas... Eu sou um advogado entrar na parada e começa a ficar... Olha, você traz isso aqui em 3 dias, eu preciso de um comprovante de residência, uma foto segurando o documento, o teu sangue... Mas isso a ONG, né, que é bem interessante falar isso, ela é uma empresa. A gente tem que ter essa consciência que a ONG é uma empresa. Que ela vai começar, ela vai ter aquele boom inicial, ela vai ter aquilo, se a gente não conseguir sustentar, ela vai falir. Entendeu? Então, se a gente não conseguir estar trazendo atratividades para os nossos voluntários, chega a ser exaustivo. Né? Então, as pessoas vão deixar de apoiar, vão deixar de participar. Então, a gente tem uns projetos para 2023 que a gente quer incentivar que as pessoas participem, né? A priori, a gente já traz os acadêmicos de medicina, mas a gente também está trazendo acadêmico de enfermagem, acadêmico de farmácia, acadêmico de fisioterapia, porque quando os profissionais acompanham, nas nossas ações sociais, a gente entrega certificado de horas extracurriculares. Então, para o acadêmico é muito interessante, entendeu? E aí você associa 2 coisas muito interessantes aí. O cenário de prática. Querendo ou não, na faculdade você não tem um cenário de prática igual você ir numa comunidade extremamente carente atender uma senhora dentro de casa. Nossa, não. Entendeu? E eu lembro disso no primeiro processo seletivo que eu fiz, que eu ainda estava na faculdade, e aí a gente falava assim, pô, o que eu vou botar no currículo, né? E eu lembro que lá no processo seletivo, durante a conversa, uma das perguntas que o engenheiro fez assim, você já fez algum trabalho voluntariado? Eu arrumo o meu quarto. Aí o cara pensa assim, não, porque isso daí pode colocar no teu currículo e tudo. Então, hoje a gente vê num cenário de quem está recém-formado, né, fala assim, eu não tenho experiência. Mas ele cita essa experiência relacionada a um emprego formal, basicamente. E a gente hoje já até indica assim, não, já procurou algum tipo de voluntariado, alguma coisa para tu ir fazer, ir agregando e testando o teu conhecimento em si. Né? Eu sei que não são todas as áreas, não é tão fácil assim, mas é algo que acaba sendo um diferencial. De tu ter esse processo de voluntariado, dá para tu utilizar, porque querendo ou não, hoje os currículos não são mais tão técnicos, né? Tem muita gente que pega o currículo e só, não quero currículo não, eu quero saber como é o comportamento dessa pessoa. Sim. Né? Então, os testes diferenciados agora, como testar a pessoa. Quando eu estava no colégio, eu falava para as pessoas que eu tinha que fazer serviço social, as pessoas perguntavam o que eu fiz. Tipo, como se fosse uma detenção, para me suspender. Porque no meu colégio, para você se formar, eu me formei num colégio americano no Rio de Janeiro. Aí, para você se formar, você tem que fazer 210 horas de serviço social. E então, assim, a gente já aprendia, óbvio que quando você começa, você fala assim, meu Deus, tem que fazer, não tem que... Porque moleque, né? Mas depois que você começa, aí você fala... Tanto que teve, eu acho que eu me formei, eu tinha quase 300.
teve uma menina que tinha quase 400 horas de serviço social. Pegou gosto, então. Pegou gosto. Então, não pela obrigação. É um negócio que as faculdades americanas, é óbvio que não é obrigatório, mas eles pedem o teu histórico escolar e pedem o teu currículo, que aqui no Brasil a gente não tem currículo. Por quê? Porque é o que você estudou na grade da escola, só isso. Então eles avaliam se você era um atleta, se você fazia alguma atividade extra, se você fazia ação social. Tudo isso porque demonstra não só o teu potencial acadêmico, mas o teu potencial social, né? Isso é muito pouco trabalhado aqui. Aqui, eu não estou falando em Imperatriz, estou falando no Brasil. Em geral. Isso é interessante porque, cara, se você for mesmo assim um voluntário, para pensar o tanto que é importante para você. Imagina você estar no segundo período de faculdade e tá lá atendendo do lado da melhor dermatologista da cidade. Sim. Se você já tem aquele interesse, né? Você olha assim e vê, meu Deus, olha a visão que ela já tem disso. Você pega macete, você pega condutas, você aprende coisas que só o conhecimento empírico vai lhe dar, né? Que é só a prática. Então você vai ver ali, você vai vivenciar com ela, você vai vivenciar com e de outra forma não teria essa oportunidade. Porque se os dois não estivessem lá, ela ia estar no consultório dela. Exato. E não ia ser muito mais difícil. Batendo tambor. Não, usar a cabeça meu povo. O que as atléticas aqui estão fazendo? Mas essa é a nossa ideia, né? Então, tipo assim, a nossa ideia, como eu te falei, que da nossa empresa foi qual é o diferencial que eu posso trazer para a Imperatriz. Nós pensamos, né? Uma ONG da saúde, ok, mas existem projetos de saúde Imperatriz, né? Existe a ortopedia nos bairros, que se originou na prefeitura, e depois se emancipou e tal. Mas assim, qual era o diferencial que nós poderíamos trazer? O que eu poderia agregar que interessaria as pessoas em participar do nosso projeto? Então, quando a gente uniu o meio acadêmico com o meio já de trabalho, a gente conseguiu trazer o olhar das pessoas para a nossa ONG. Então, tipo assim, de cara os acadêmicos já ficaram loucos, já entraram no grupo, todo formulário que a gente lançava era 50, 40 pessoas assim se inscrevendo num tiro, né? E aí você pensa agora no cenário do município, né? Não vou citar a prefeitura de fato, porque nosso projeto não é fazer só Imperatriz. A gente tem projeto de fazer Açailândia, Cidalândia, até onde a gente está alcançando por enquanto. Já vou pegar essa pauta. Se der certo, a gente pode ir para Belém, mas vamos com calma, né? Um passinho de cada vez. Para o município, é muito interessante você parar para pensar que o custo do médico para o município é um custo X. E aí, quando você ir para o acadêmico mesmo da faculdade pública, é um outro custo X. Então, você está unindo duas pessoas ali trabalhando de graça, agregando conhecimento, resolvendo um problema numa situação, um problema que poderia virar um custo Y, né? Que é aquilo que eu falei sobre prevenção. Então, de graça. Nós estamos levando voluntariado para os bairros e por amor. Né? A gente não tem... até agora, mas se quiserem nos patrocinar, nós estamos aí. É importante. É muito importante, porque é muito difícil. É muito difícil. Realmente, a gente tá entregue de amor e coração mesmo, porque... De corpo e alma. Corpo e alma. Mas é basicamente isso. A gente leva o profissional, a gente leva o acadêmico, a gente leva multidisciplinares, né? Fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo. Nós tivemos um nutricionista na última ação, tivemos também fisioterapeuta, farmacêutica, tivemos psicólogos, a gente teve uma parceria excelente agora que foi a Chamar, que ela é um instituto, na verdade, ela não é uma ONG. Como é o instituto? Chamar? Chamar, que ela é voltada para a saúde mental. Principalmente no enfoque feminino. Principalmente a psicologia feminina para mulheres em situação de violência doméstica. Muito bom. É fantástico o trabalho delas e elas deram esse suporte também, sabe? Então tem muita coisa boa se encontrando com a gente nesse meio do caminho. E o patrocínio, às vezes, vem de formas indiferentes, assim. Diferentes não é nem diferente, como é que eu posso dizer? Inesperado. Inesperado, não é indiferente a palavra. Mas inesperado, elas não necessariamente trouxeram o dinheiro, mas trouxeram a assistência delas. Então, é nisso que a gente pode também estar se ajudando. Porque o patrocínio de uma ONG, ele ajuda a sustentar, né, a ONG, mas ajuda a ONG a crescer. Isso. E se você entra com o teu capital profissional, né, a tua área de especialização,
você ajuda a ONG a crescer. Eu lembro que no Ceará Acordado eu estava participando, eu não era da direção da ONG, mas a minha irmã era, a gente estava participando de uma reunião, e aí teve um cara que falou assim, conversando, pro ano que vem a gente vai precisar de um computador para fazer isso, fazer aquilo. Cara, vocês estão querendo burocratizar demais, aí perde o propósito. E aí eu escutei uma pessoa falar que isso ficou na minha cabeça. Ele falou assim, não é isso não. A ONG, ela começa no emocional. Exato. Mas ela se mantém no profissional. Sim. Se você não profissionalizar, você está fazendo um desserviço para aquilo que você mesmo começou. Exato. Porque você não tem como, assim, é bonito no papel, mas não é, eu amo fazer isso. Não, tudo bem, você vai passar o resto da tua vida tirando do teu bolso, e quando começar a faltar, e se você tiver uma família, você vai tirar da boca dos teus filhos, você vai tirar da segurança da tua esposa, como é que tu vai fazer? Então você tem que profissionalizar para poder continuar. Se a gente for levar realmente ao pé da letra, né? Toda hora entregue você pode botar como uma hora laboral, né? Então, um exemplo, os médicos trabalham dia de domingo tirando plantão. Trabalham dia de sábado tirando plantão. Então, naquele momento que eles estão com a gente, eles poderiam estar tirando um plantão, poderiam estar trabalhando. Sim. E não, estão lá se entregando. Não deram um apoio financeiro de fato, mas estão dando lá o seu apoio laboral, que às vezes conta muito mais do que um apoio financeiro. Sim, entendeu? E tem vocês, né? Que, exato. No caso, mas vocês começaram, tudo bem, mas a ONG é uma ONG. Ela até é uma instituição não lucrativa, né? Mas ela precisa de recurso. E vocês também precisam de recurso. Então vocês têm que trabalhar até para poder dedicar o tempo e recursos de vocês para a ONG. É muito bom. Se você não estiver fazendo isso, sente o trabalho valorizado. Se você não tiver. É porque eu conheço um pouco de como tem que funcionar e a gente trabalha com isso. A gente entende como que são os processos. Sim. Se você não tiver de onde tirar, o negócio não se sustenta. E aí como é que você vai fazer? Você não vai ser mais um benfeitor da ONG, você vai ser alguém que recebe assistência da ONG. A ONG pode me ajudar, fazendo um favor? Entendeu? Então precisa desse reconhecimento e as pessoas precisam entender que patrocinar uma ONG e é complicado por causa da cultura que existe no Brasil. É complicado as pessoas falam assim, o cara ficou rico com ONG. Às vezes ele ficou rico porque ele é um bom advogado, ela é uma boa médica e eles conseguiram fazer dinheiro. E parte desse dinheiro vai para a ONG, por isso que a ONG ainda existe. Vai. A gente está falando isso porque a gente já sentiu um pouquinho em algumas salas esse estigma, entende? Até mesmo na hora de pedir o patrocínio, entende? Então, assim, às vezes o fato de a gente estar profissionalizando isso é até uma forma da gente se resguardar, se respaldar, porque já está tudo catalogado, entendeu? Para mostrar de fato como é o nosso trabalho. Se a pessoa falar, não vou, porque ONG, aí você fala assim, então faz o seguinte, investe na tua. Você não tem, né? Que é isso? Fala assim. Cláudio. É o alter ego dele. Mas eu acho que às vezes as pessoas precisam ouvir isso. Não precisa ser você. Alguém vai falar. Bota um diretor. Você fica a dica aí pros meus diretores. Porque eu acho ofensivo, de verdade, eu acho ofensivo a pessoa falar assim. Ela podia simplesmente falar assim, não quero, não é pra mim e tal. Agora, duvidar da idoneidade de uma instituição é complicado. E é complicado, até porque nessa fala que tu teve aí de dizer assim, mas a pessoa enricou com ONG. O que eu acho que enrica muito é a rede de conexão, o que facilita o restante de toda a atividade. De contatos que você estabelece. Porque você começa a falar com o outro, não. Tem uma pessoa para te indicar, então tu começa a falar com uma outra pessoa que tu nunca, vamos dizer assim, teria nem, vou falar oportunidade, mas uma conexão isso que está acontecendo agora. Isso aqui, ó, que a gente está aqui no podcast. Entendeu? E se vocês querem diretamente ou não, vocês estão patrocinando nossa ONG aqui. Vocês estão abrindo espaço de vocês para a gente poder falar. Então me guarda o cheque. Tá certo. Então, assim, a oportunidade de fala, a gente não... Eu trabalhei 8 anos, mas eu tive que mudar uma mentalidade minha, porque tipo assim, eu sempre trabalhei em bastidores e nunca gostei de aparecer.
Então, se você pegar meus 8 anos de fábrica, eu tenho milhares de fotos e quase nenhuma apareço. Mas eu tenho tudo catalogado do que eu fiz, do que eu investi, do que eu fui atrás. Tal. Também tinha gente que chegava lá no dia e só tirava a fotinha dele e ia embora. Mas assim, aí... Cara, só são fotogênicos, pô. Leva precisão, né? Eu visualizei umas pessoas que aqui, isso, mas... Mas sempre vem alguém na mente. Sempre vem. Nada contra. Sabe por quê? Porque eu acho... É porque eu cheguei à seguinte conclusão nesse processo, que antes eu ficava com raiva. Ficava com raiva, mas ficava incomodado. Numa igreja que eu frequentei, toda segunda-feira a gente distribuía sopão lá na frente do Socorrão. Toda segunda-feira. Legal. E aí, só que, assim, distribuir o sopão tinha um processo. Tinha que organizar os descartáveis, tinha que comprar o material para fazer o sopão. Sim. E eu era uma igreja pequena, então eram poucas pessoas disponíveis. Tinha que carregar panela pra caramba. Tinha os bastidores completos. E aí a gente se encontrava na igreja tipo 7h30 para estar na porta do Socorrão 8h30, certo? Tinha gente que aparecia 8h50 na porta do Socorrão, cantava 2 músicas, fazia um stories e ia de pé. Não ajudava nem a recolher o lixo. Eu falei, mas aí o que eu cheguei à conclusão? Eu falei, Cláudio, controla. Mas eu cheguei à conclusão de que falei assim, cara, através dessas pessoas estão aparecendo outras que estão chegando 6h30 para ajudar. Então, tem a visibilidade. Sabe? Deixa. Eu demorei também para ter. Quer fazer do jeito dele? Uma hora Deus vai tocar o coração e a pessoa vai... Ela vai lá e pega aquele saco. Mas eu parei de me incomodar com isso. Mas eu lembro que, assim, tu falou, agora eu também visualizei alguns cenários. Eu participei desse tempo todo, né? Teve uma ação de Natal. Teve uma ação de Natal nossa aí, acho que uns 4 anos atrás, que a gente arrecadou 1.000 ovos de Páscoa. Cara, pra chegar em 1.000 ovos de Páscoa foi muito difícil. Muito em casa eu lembro de juntar 3 e é difícil. E já imagina. E aí eu lembro que no dia da ação eu cheguei lá, eu tava tão cansado na noite anterior que eu cheguei atrasado na ação, que eu fui dormir tipo 5, 6 horas da manhã, a ação era 8, eu cheguei 10. E aí quando foi na hora de distribuir as coisas, aí tinha a galera lá assim, ó, pegando ovo de Páscoa aqui e entregando assim, ó. Sem nem olhar pra cara da pessoa, sabe? E eu ficava assim, meu Deus, não é possível que eu tô vendo isso, sabe? Mas faz parte, né, querendo ou não, tá dentro. E assim, dentro da nossa ONG, de fato, a gente não, até agora não presenciei isso, né, porque a entrega voluntária do pessoal que tá lá realmente tá por amor. A gente foi abraçado por muitas pessoas mesmo assim que estavam sentindo falta disso depois da pandemia, porque realmente muita gente, o Instituto Chamar, ele é um instituto muito grande, só que estava meio parado. E aí depois da nossa ação do Outubro Rosa, ela olhou e, tipo assim, despertou dentro dela. Agora a Lu tá correndo aí pra cima e pra baixo. O Instituto Chamar voltou o Instituto Chamar voltou mesmo assim muito forte agora. E ela disse que, tipo, aquilo ali inspirou ela a voltar porque ela tava precisando de lembrar o que é uma ação social, né? De lembrar do sentimento, de lembrar da correria, porque querendo não... Aqui, o propósito. O propósito. É lembrar o propósito. Exatamente, de lembrar o propósito. Porque é aquele negócio que a gente estava falando, às vezes é tanta coisa para fazer que é óbvio que, como é que eu vou explicar isso? Não é que deixa de ser uma obrigação, mas você tem as suas obrigações e você tem aquilo que você faz do teu coração. E às vezes as obrigações vão se sobrepondo. Isso aqui. E aí quando entra na rotina, isso daqui já perde espaço de vez. Por quê? Porque a rotina te consome. Então, às vezes você precisa de um choque, assim, de ser lembrado do... Não, peraí, você tem isso aqui que você fazia, volta a fazer, corre atrás. É por isso que a gente sempre convida o pessoal para participar do evento. Para conhecer, para se identificar. Porque às vezes nem todo mundo se identifica, né? Às vezes vai na curiosidade, mas quando chega lá vê uma coisa que às vezes não se identifica. Uma coisa que a gente tem até tentado observar, né? Tipo, em quem
tem se despertado mais isso, para a gente tentar perpetuar, porque eu fico vendo a necessidade de cada um. Por exemplo, para os médicos que ainda vão fazer sua residência, esses certificados para algumas residências conta muito ponto. Para os acadêmicos, conta a hora trabalhada dentro da sua instituição. Para a gente, traz aquela satisfação por aquilo que eu já comentei no início, de gostar disso. Fora para as outras instituições que entram em conjunto, às vezes a igreja gosta também, a igreja é muito voltada para isso. A nossa ação de Novembro Azul foi com uma igreja, a Assembleia de Deus da Congregação Portas Abertas. E os pastores ficaram super apaixonados pelo trabalho. E a de agosto foi com a igreja católica, então a gente não tem uma denominação que é... Vocês frequentam qual igreja? Eu sou espírita. E eu sou adventista. Então é algo bem distinto, né? Um adventista espírita, seculação católica, seculação assembleia. Eu vivo um secretismo, né? Então, tipo assim, a gente não tenta se fechar numa denominação só, até porque a gente não quer caracterizar a nossa ONG como pertencente àquele público. Isso. A gente quer caracterizar que a nossa ONG ela pertence à Imperatriz atualmente, que ela tende e quer ajudar a comunidade imperatrizense. A gente vê a necessidade, como a Riele falou no início, né? Eu trabalhei na auditoria aqui do município na área da saúde. Cara, eu não vou mentir não, teve vezes que eu saí de lá chorando. Sabe, você vê aquela pessoa assim, com uma necessidade assim, extrema, um tumor no rosto, ela pede assim, eu não sei o que eu vou fazer, eu não tenho dinheiro, eu não tenho condição, marque esse exame pra mim. E aí o município não tinha, entendeu? Então, quando a gente tenta levar o serviço voluntariado é porque tem necessidade. Demais. Entendeu? Existe necessidade. Eu não tinha, você também tinha. Eu vou fazer o quê? Não, e detalhe, algumas vezes eu já tirei do meu bolso mesmo. Ontem mesmo. Ontem mesmo. Ela até se assustou. Eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Ontem mesmo eu a gente estava numa situação de saúde, né, particular, e aí na hora que eu cheguei na frente da clínica tinha um rapaz que ele estava lá pedindo um remédio. Ele não estava pedindo dinheiro, ele não estava pedindo nada, ele estava lá com o pedido, ele precisava daquele remédio, ele não tinha condições. Aí ele falou comigo. E eu não estava entendendo, a gente estava numa outra situação. Uma situação bem urgente. E aí eu tava, o que aconteceu? Aí o Pedro entendeu o que ele estava pedindo e quando eu vi o Pedro já tinha saído. Eu fiquei, gente, o que aconteceu? Eu vi o procedimento. E aí quando ele voltou, ele me explicou, ele, não, senhor, eu estava precisando disso e disso. Eu falei, meu Deus, aconteceu tão rápido. É natural, gente, é natural, às vezes acontece. Já teve situações também que eu tirei de mim pra tentar ajudar o outro. E é uma coisa que, às vezes, gera até uma sensação de culpa, porque não é culpa sua, mas você fica pensando, meu Deus, o que eu poderia estar fazendo de diferente? Por que aquela pessoa... Essa discrepância social, ela choca. Quando você tem muito, às vezes, e você vai pra quem não tem tanto quanto o que tu tens, tu fica chocado. Porque, às vezes você, pra ti, aqueles R$5... É simples, dá pra tu comprar o teu lanche tranquilo, mas aquela outra pessoa lutou muito pra conquistar aqueles R$5, entende? E é o que ela tem naquele dia pra aquilo. E isso é chocante, a gente fica abismado às vezes com essas diferenças. Vocês já assistiram a lista de Schindler? Eu lembro... vocês são jovens, não esqueci. Eu recomendo. Eu tenho. Lista de Schindler. Tem um pedaço do filme que o Schindler está com os judeus, um grupo enorme de judeus que ele ajudou a salvar. E aí ele começa, e ele já não tinha mais nada. Nada. Aí ele começa, ele olha pro relógio e fala assim, pô, esse relógio aqui é um relógio caro, eu podia ter salvado mais 3. Esse broche de ouro, eu podia ter salvado mais 2. Ele começa a entrar nisso. Mas assim, não é uma paranoia, né? E às vezes a gente sente o que você falou, e às vezes, sempre que a gente faz, a gente entende que podia ter feito mais. Outro dia eu estava passando a gente estava passando na Pedro Neiva, e a Mel é a minha caçula, ela tem 5 anos. E já estava assim, finalzinho da tarde, já escurecendo. Aí ela falou, né? Olha, tem um menino ali no canteiro. Aí a gente olhou, e aí eu falei assim, Mel, né, ora por ele. E aí ela falou, ela apelou, ela falou assim, a gente não vai voltar? Não vai fazer nada pra ajudar. Puta. Isso machuca, né? Tu lembrou da realidade. Sabe quando você sente um murro na cara? Aí eu falei assim, vai. E como explicar isso pra ela, né? Não, e por quê? Dá menos trabalho eu voltar do que eu explicar pra ela. Mel, a gente
né, tem que estar no seu lugar. Eu falei assim, não. E no final das contas, ela tá certa. Ela com 5 anos, ela tá certa. Mas é aquilo que tu falou, né? Das obrigações sobre exatamente. A gente é engolido pela rotina. E aí a gente, cara, na hora que a gente voltou e a gente deixou alguma coisa pra ele comer, porque eu não dou, assim, morador de rua, gente na rua, eu evito muito dar dinheiro. Né? Eu tento ajudar de outras formas. Aí a gente ajudou, e aí quando a gente tava chegando em casa, ela ela ficou em silêncio o tempo inteiro. Depois disso. Aí ela... Aquele olhão desconfiado. Não, aí é que tá. Ela tava quase chorando, mas ela não queria falar nada pra não chorar. Ah, tá. Aí eu falei assim, meu Deus do céu. Eu olhava assim pelo retrovisor e falava, meu Deus, eu sou bosta. Por quê? Porque a gente se perde naquilo que a gente tá fazendo e deixa de fazer o que precisa. Então, esse processo, né, de vou começar a fazer alguma coisa, eu sempre vejo assim, você não precisa começar abrindo uma ONG, não precisa. Mas você sempre vai ter alguma coisa para ajudar com alguém, em algum lugar, sempre vai ter. Participar de alguma coisa. E aí com isso você vai desenvolvendo, crescendo e você vai entender de verdade onde é que você pode ajudar mais. Né? Porque, por exemplo, mas essa ONG é só para médicos, é só para médicos e acadêmicos. Eu não tenho nada para fazer lá. Não, calma, você tem alguma habilidade, você tem alguma coisa, porque tem muito médico que não é bom de falar com pessoas. Então, de repente, você pode ser uma pessoa que né, interage com a população, com a população, que tenta trazer um momento mais leve, mais alegre. Tem um monte de coisa que pode ser feita. Sim, inclusive, era uma dúvida que levantavam no início, tipo assim, eu não sou da área da saúde, eu posso ajudar? Tipo, tem gente que como teve da última vez o bacharel de direito, ele voltou assim, sou bacharel de direito, claro que pode ajudar, ele tava lá na organização. Tipo acadêmico de medicina. Ele tava, não, que foi engraçado, ele botou dessa forma na descrição do formulário, né? Aí ele era o único do grupo, aí eu fiquei assim, quem é o bacharel em direito? Depois um amigo meu que estudou comigo, na época do cursinho, e eu fiquei, caramba, tu tá aqui, que massa. Ele, eu tô lá admitido no grupo lá, engenheiro. Tu tá lá? Tô olha, vamos filtrado. Eu não falo muito não falo muito não lá mesmo. Eu gosto desse grupo, sabe? Que ele, tipo assim, ele é um grupo bem organizado. Tu vê que não tem saída muita de gente. A galera tá, quando joga o formulário, todo mundo preenche, mas ninguém tá lá tumultuando. Não, e o formulário é ótimo pra gente também fazer divisão de equipe, ter controle de quem vai estar, de dividir, tipo, porque a gente bota muita gente na organização. Às vezes, por exemplo, na última vez, né, teve colega médico que não pôde ir. E aí os acadêmicos que a gente tinha direcionado pra eles ficaram um pouco perdidos. O que a gente faz? Eu redirecionei, teve gente que ajudou na farmácia. Eu posso ajudar. Essa parte de guiar estagiário, eu sou bom. Não precisa do violão. Nossa, dá uma olha. Teve um outro colega médico nosso na primeira ação que ele também toca e canta. E ele, durante a palestra dele, ele tocou e cantou. E ele falou sobre suicídio, sobre saúde mental. Foi muito bom. Se vocês quiserem ter um momento pra cantar, pra conversar, quiserem fazer a última coisa que a gente só pra encerrar o evento. Quando nós cantar lá, eu cantar, o evento tem que estar encerrando ali no finalzinho. Então o Gabigol canta, fica no bom. Isso é interessante que também, né, a Alana é delegada da Delegacia da Mulher, ela participou ativamente do nosso primeiro evento. Agosto Lilás. Foi. E aí ela... E é o qual? O Agosto Lilás é um mês de conscientização contra a violência doméstica. E aí ela foi lá falar sobre medidas de como se identificar em situação de violência e como pedir ajuda. A palestra dela foi excelente, assim. Foi excelente mesmo, foi muito boa. E assim, então as pessoas, que ela tá falando, né? As pessoas às vezes têm medo de chegar na ação, porque é só o pessoal da área da saúde. Não, a gente precisa de voluntários para ajudar a organizar, a gente precisa de voluntários, a gente está pensando depois expandir para outros cantos, né? Mas por enquanto a gente, assim, planos a gente tem bastante, depois a gente tem que ir com calma, até para não saturar. Tem que eu sou apaixonada, que eu quero muito trazer, que é consultório de rua. Quero muito, principalmente nessa ideia que a gente quer de ir para outros lugares. A gente até teve convite para Cidelândia, já teve convite para Sailândia, já teve convite para Senador La Roque. Qual é a diferença do consultório de rua para o que vocês fazem agora? O consultório de rua, o que a gente vai fazer é, por exemplo, um ônibus. Esse ônibus já é equipado, já é preparado para ter um consultório lá dentro. Às vezes tem até coleta de exame lá dentro. É tipo... Tem um do governo, né? Tem um do governo, né? Eu já vi. Eles foram lá na porta da igreja. Acho que a mãe consultou também uma vez. Foi.
Eles passam, agora em outubro estavam passando, tinha lá essa área onde ficaram, acho que na Praça da Bíblia, se não me engano. E assim, a nossa intenção é levar esse tipo de oportunidade. Porque, por exemplo, às vezes você está na porta da pessoa, num bairro e num centro que ela não ia, ela teria que vir, por exemplo, para Imperatriz. Ela está lá no interior e ela vai ter que ir em Imperatriz para conseguir, sabe-se lá quando. Eu passei uma situação agora que eu fui me deparar com a situação mesmo de fila, de espera. Se eu não tivesse ativado meus conhecidos e pedido ajuda, como, por exemplo, às vezes a gente fornece através da ONG, eu teria esperado pela consulta para daqui para fevereiro, para fazer um procedimento que talvez eu só conseguiria fazer dentro de um mês depois, para fazer um outro procedimento também que foi pedido, para voltar com essa médica que eu só conseguiria, por exemplo, para fevereiro, e que ficaria, eu ia terminar isso basicamente dentro de um semestre. Sim, isso se não mudar médico ainda, no meio do caminho. Isso se o processo não fosse interrompido no meio. Exato. Exatamente. Por conta do... A situação da moça que trabalhou com a gente, né? Que ela tá agora com suspeita de câncer. E ela ficou num tempo de espera e a gente conseguiu ativar alguns contatos para ajudar a puxar ela quanto antes para poder fazer uma tomografia. Porque ela ainda tava no aguardo, e depois fazer a biópsia. Então, assim, são coisas... Assim, querendo ou não, é um dos privilégios que a gente tem. Eu digo isso porque já aconteceu comigo de conseguir alguma facilidade, não dizer facilidade, né? Algo que deveria ser natural, se fosse seguido um processo, se fosse... mas essa acessibilidade à saúde, cara, quando aperta e quando é saúde, a gente vai para o recurso que a gente tem e ter essas conexões ajuda demais. Ajuda. E a ONG, eu quero que ela seja isso. Recentemente teve uma que procurou, querendo um oftalmo. Né? E o Pedro já pegou o cartão do SUS e está tentando achar alguém que possa... Já foi resolvido. Já foi resolvido? Então... O que acontece? Meu celular, se vocês verem aqui, é toda hora alguém me pedindo exame, eu nem sou médico. Essa é a parte mais engraçada, né? Mas tem que facilitar, cara. É o que a gente quer. Porque tá vendo toda a engrenagem que eu te falei aqui? O tempo que eu ia esperar para resolver uma situação. Então, eu quero trazer isso para ser mais rápido. Se eu vou num consultório de rua e eu vou lá naquela cidade, naquele interior, e eu já faço a consulta, eu já adianto o pedido. E dependendo do que a gente levar no dia, talvez eu já adiante até onde ela vai fazer. Então, até para, talvez, não vai voltar comigo, mas já vai chegar com tudo pronto com o médico do postinho para ser referenciado para o lugar preciso. Isso é interessante. Como eu trabalhei dentro da Secretaria de Saúde, eu posso trazer esse exemplo. Se hoje você está com... Você sabe a queixa que você tem... Você não pode ir direto no especialista. Você não pode chegar no seu postinho de saúde e pedir... Falar, eu quero ir no cardiologista. Eu quero um endócrino. Não, você não vai pedir um endócrino. Você vai marcar com um clínico geral, o clínico vai encaminhar para o endócrino. Então, às vezes, é essa burocracia do SUS que trava o atendimento. E isso é aquilo que eu falei lá no início. Então, às vezes, você está aqui com um problema dermatológico. Você sabe ali que precisa, né, de algo mais sério. Um exame mais complexo, né? E aí, às vezes, você pode até ter aquele conhecimento que você precisa, você pode perguntar para alguém, mas se você não tiver um encaminhamento, você não consegue chegar. Então, às vezes, quando a gente vai fazer esses exames de bairro, a gente consegue desafogar aquela fila de pessoas que estão precisando. Já deixa o encaminhamento, né? Exato, porque todas as nossas ações, a gente tem essa parceria eu digo parceria porque, né, querendo ou não, eles fornecem o material, fornecem as fichas, né, o PAC, tudo. Mas não é parceria financeira, eu vou logo digitando, porque às vezes a gente fala até parceria com a Secretaria de Saúde, e o pessoal, a Secretaria de Saúde está financiando, são mais parceiros nossos em relação a nos fornecer material. Trabalham lado a lado. Exatamente. Isso, Saúde da Mulher. Incrível, por Saúde da Mulher, eu não posso deixar de ressaltar a Keilane, a doutora Terezinha. A doutora Terezinha, desde a nossa primeira ação, ela está fazendo a testagem. Testagem rápida. Uma testagem rápida é extremamente caro. Se você for testar HIV, sífilis, hepatite B e C, é extremamente caro. E todas as ações ela está lá levando na parceria do município e testando. Quem quiser, se você quiser. E o pessoal fica feliz de já sair mais tranquilo às vezes ali. É uma furadinha, 10 minutinhos tem um resultado para saber desses 4 tipos de exames. E aí todas as ações ela está lá se empenhando, ajuda a gente desde o início, né? Um abraço, mãe. E aí... Então, assim, é muito importante a gente trazer essa ressalva porque o sistema, ele tem essa trava
o sistema tem essa burocracia porque o próprio sistema não aguenta. O especialista é mais caro. Então, quando a gente leva o especialista, a gente desonera o sistema. Então, a gente está fazendo um trabalho indiretamente para o município, assim, que está provendo feitos, graças a Deus, extraordinários. Eu fiz a contabilidade recentemente, a gente está quase na faixa de 500 pessoas atendidas. Eu acredito que nessa nossa aproximação do dia 18 a gente vai bater esse número. E isso de agosto pra cá, né? Isso, de agosto pra cá. Muita gente. Muita gente. E o detalhe... Conveniente. Cadê o médico do plantão do bem pra ajudar ela? Muita emoção. Ai, acho que melhorou. Então, assim... Tá forte a água? Quer dizer pra vocês não, mas... Falei pra não botar esse pessoal da Atlética pra eu Agora deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, que é uma coisa que eu acho importante as pessoas saberem e qualquer pessoa que pense em ter essa iniciativa precisa entender um pouquinho do cenário completo, né? Como é que vocês fazem para administrar a vida profissional, a vida pessoal, né? Porque vocês são um casal, a vida... como é que bota isso? A ONG seria o quê? A gente chama de terceiro setor. Sim, a vida do terceiro setor. Hoje é o multiverso. O multiverso. Como é que vocês fazem para administrar tudo isso? E mais importante, para vocês, que eu acho muito importante, até porque vocês estavam falando a gente estava falando de saúde mental, vocês não terem, por exemplo, peso, porque vocês sabem que enquanto a gente está dormindo, tem gente precisando de ajuda. Não sentir, chocante, você poder ter a vida de vocês sem sentir peso daquilo sossegado, entendeu? É complexo, é muito complexo, porque a gente tem que ficar se reavaliando o tempo inteiro. Eita, meu Deus, me garganta. Eu não gostei, não. O que acontece? Eu posso licença um instante? Pode, no banheiro. Larga a mão nas costas dela. Eu acho... Então, essa tua pergunta é muito boa, cara, porque é muito difícil mesmo conciliar as coisas. O nosso tempo de voluntariado, que nem eu falei anteriormente, é um tempo laboral, né? Eu estou prestando o meu tempo, que se eu fosse avaliar em carga de trabalho, né, é o que eu estaria dando para a ONG. O custo, quanto? Meu custo, exatamente. Então, assim, é muito, 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 muito difícil. Graças a Deus eu encontrei uma parceira que me apoia em relação a isso, porque eu acho que até para você fazer isso individualmente, sem ter uma pessoa do seu lado, é basicamente impossível. Porque a gente vive do amor à causa, né? Então, ela tem o trabalho dela, que são 30 horas semanais corrida. Eu tenho o meu trabalho também, que são 30 horas, e eu trabalho muito home care, então eu também tenho muita demanda que vem para mim, que eu tenho que ficar resolvendo ali. E quando a gente está fazendo... E tem que saber dividir 100%, vamos dizer assim, 100% para tu, como tu falou, é algo que é um propósito, que é aquilo que te incomoda, se tu falar assim, pô, não vai ajudar, mas eu tenho minhas obrigações aqui. Eu tenho que estar bem para poder ajudar. E tem que estar bem nos dois, porque senão tu acaba prejudicando um ou outro. E inclusive, tipo, um exemplo legal é que na ação de novembro azul, eu não estava bem fisicamente. Eu peguei uma gripe no dia anterior e eu estava totalmente destruído. Organizamos toda a ação, aí chegou no dia da ação, eu estava totalmente destruído. E aí, se eu não tivesse uma parceria incrível, eu acredito que a ação tinha virado um caos. Entendeu? A minha parceira, minha vice-presidente, agora desentalada. Mas também. Mas ela entala que eu tá bebendo água, ele fica cheirando. Aí ela entala de novo. Pelo amor de Deus, passou. Então, assim, é aquilo, né? E querendo ou não, esse desgaste que eu tava também é consequência disso, porque a semana pré-evento é muito cansativa. É muito cansativo, você tem que estar com e não só física, né? Mental, principalmente. Eu acho que mais pega o emocional. Eu acho que o que tu perguntou me mexeu muito, como a primeira vez que eu acho que eu passei por uma situação delicada com uma paciente minha. O Pedro sabe,
Ela infelizmente evoluiu para um aborto e eu acompanhei ela nesse processo e ajudei ela. E eu lembro que a gente saiu para ir ao cinema, na noite que eu passei isso. E eu tava me sentindo mal por estar bem, assistindo um filme, feliz, enquanto a minha paciente estava sofrendo, passando por aquela situação. E é uma coisa que a gente precisa se dissociar, entendeu? A gente tem que se botar limite, porque senão a gente sofre junto, a gente cria um vínculo, sabe? A gente cria um vínculo emocional. E na relação que a gente tem, tanto dentro da ONG ou nos atendimentos, ele mesmo como advogado, ele também sempre ajudou socialmente os clientes dele. A gente tem uma linha muito tênue, sabe? De até onde pode ir, até onde eu posso ajudar. Que é a vontade de estar junto com a pessoa. Não, e assim, essa linha tênue que tu fala, tá, às vezes a gente acha que tá bem definida na nossa cabeça, mas vai depender da situação. Não tá. Porque mexe muito, pô. Então, assim, dentro de casa, eu tenho muito exemplo de social, né? Aí, tipo, eu lembro que o que me despertou pra ação esse ano, acho que o que me deu a chave foi um dia que meu pai ligou pra mim assim, Pedro, tá de carro? Meu carro tá na oficina e tal. Ele, vamos entregar ali um frango pra uma moça que foi lá no serviço hoje, ela tá zerada, tá passando muito mal, e eu vim aqui e comprei pra ela. Aí eu fui lá, fui buscar ele, né? Nem tava esperando isso. E aí, quando ele chegou na casa da moça, cara, ela falou assim, ela começou a chorar de alegria, ela disse que tinha sido Deus que tinha mandado, e ela disse que ia ter que preparar aquele frango agora, porque tinham acabado de cortar a energia dela e ela não teria como guardar, entendeu? Então, tipo, a geladeira dela já não estava funcionando, porque não tinha energia. E aí ela acabou de chorar, agradeceu, e aquilo ali me impactou. Entendeu? Eu estava vindo daquele período pós-pandêmico, que a gente estava naquela inércia de obrigações, agora muito tempo parado, a gente tem que resolver, tem que tocar a vida, e esqueceu do voluntariado, né? Quando eu vi aquilo ali, cara, eu fiquei destruído, emocionalmente. Destruído. Você pensar que, tipo assim, você está correndo 24 horas, você está tentando, assim, sempre, né, as suas obrigações estão ali sufocando, e você esquece de olhar para o lado e ver que, tipo assim, até no sinal mesmo, quando você para, tem uma pessoa precisando, entendeu? Então, tipo assim, quando eu vi aquela moça chorando por ter o almoço e a janta, né? Porque ela disse que a família não ia poder comer aquilo tudo, talvez ela ia ter que dividir e fracionar, porque ela não sabia o que ia ter amanhã. Aí a minha vontade era sustentar aquela família um mês inteiro, entendeu? Aí a gente fica, meu Deus, como é? Tipo, amanhã como é que ela vai estar? E é muito assustador, porque já aconteceu isso comigo, e aí a pessoa falou, não, a energia está cortada também. Aí a pessoa falou assim, não, eu não tenho como pagar. E na hora, assim, eu falei assim, pô, eu não tenho. Porque eu imaginei a minha conta de energia, aí eu falei assim, eu não tenho como pagar a conta dela. Isso aconteceu também. 2 dias depois, uma pessoa virou pra mim e falou assim, não, que eu falei, né, num grupo, aí alguém foi lá e pegou e pagou. Aí alguém perguntou, como é que ficou o negócio de energia? Aí alguém falou assim, não, eu paguei. Aí eu perguntei, quanto que era a conta? R$63. O dessa moça foi R$63. Foi R$52 da moça. A gente pagou também a conta dela. Não é nada. E esse negócio que vocês estão falando do peso do emocional, né? É óbvio que a gente... Emocional e físico, né? A gente sente... Mas eu lembro que o primeiro exemplo que eu tive disso foram os meus avós. Né? Meu avô e minha avó, eles moravam em Brasília e eles ajudavam uma instituição, que era o Instituto Dom Orione, que ajudava crianças que tinham problema mental, algum problema cognitivo, que ficava lá. E qualquer um que passasse na porta deles, eles ajudavam. Qualquer um. E aí uma vez a minha irmã, né, já começando, a minha irmã Eliana foi a primeira dos irmãos a começar a fazer trabalho voluntário, ela perguntou para ele, vô, como é que você não se afeta nisso? Aí ele falou assim, porque eu não tenho esse luxo, eu não posso. E eu achei, né, uma seca, né, mas o que era que ele estava falando, na verdade? Por exemplo, você falou da tua paciente. A tua paciente está enfrentando um problema, que é aquele problema. Você tem 30 pacientes. Se você internalizar 30 problemas, confusão. Você não aguenta. Entendeu? Então, a gente, né, mais você, eu e o Vinícius, a gente
comparado com você, pelo amor de Deus. Então vocês... Não, porque a gente não faz tudo que eles fazem. Sim. Não, mas até no nosso ramo é assim um pouco complicado. O pessoal fala assim, mas consultoria é fácil. Fala, bicho, consultoria não é fácil, não. Todo cliente nosso não procura porque a empresa dele tá 100%. Não, se tivesse bem, você já tem que pegar o BO não, vamos caçar outra coisa pra fazer. Mas todo mundo vem com algum BO pra nós resolver. Então, assim, querendo ou não, a gente trata com problema o dia todo. E a gente teve que aprender a tratar com um pouco de frieza. Porque se eu permitir, já aconteceu da gente estar tratando com o cliente, e era um casal, e eles começam a discutir na minha frente. Ao quebrar no meio da reunião. Eu falei, Jesus amado, o que eu faço? O que eu faço agora? Mediador aqui. Por quê? Porque se eu permitir que isso me afete, qual que é o problema? Se eu permitir que isso me afete, eu não consigo atender mais ninguém. Ou eu vou ficar doente, ou eu vou desistir. Então, no final das contas, é óbvio que eu falo isso com todo o cuidado do mundo para não parecer insensível, mas não tem esse luxo. Porque aquilo que a gente se propõe a fazer é muito maior do que os nossos sentimentos. Então não existe esse luxo. Mas isso é duro. É duro, mas quando a gente olha para o impacto e o efeito que isso tem, é mais fácil você aguentar. Entendeu? Do que você desistir. Então e eu acho importante falar sobre isso, por quê? Porque ao mesmo tempo que isso demonstra que não é fácil, as pessoas precisam se preparar para o que elas vão enfrentar. Isso não é algo assim, para dizer assim, não faça. Não, faça, mas saiba onde você está entrando e saiba que você precisa se preparar, porque o efeito de depois procurarem vocês e falar assim, a gente não faz mais isso não. Pô, mas eu estou precisando. E agora? Quem que eu vou procurar? Porque você se torna uma referência. Você se torna um porto seguro para aquelas pessoas que estão sempre sendo atendidas pelo plantão do bem. E a gratidão é inexplicável, cara. Se olhar, um exemplo desse que eu citei do Dr. Ricardo, que atendeu em casa, a gratidão no olhar daquela senhora que estava 3 meses esperando uma pessoa olhar por ela. Paga tudo. Paga. Você ganha um dia. É como se recarregasse sua bateria. Então, digamos assim, que realmente você se choca com muitas situações que é impossível você não se abalar com elas. Mas quando você tem aquela mínima resposta, assim, sabe, tipo no Natal, quando você vê aquela criança brincando e tudo lá, aí a nossa bateria vai lá e carrega de novo, sabe? E é engraçado porque a gente pensa que a gente não dá muito, né? Mas eu tava lembrando porque eu tenho um amigo que trabalha no interior e tudo assim, e às vezes o pessoal, rapaz, eu vou te dar uma galinha, eu vou te dar um porco, vou trazer umas frutas pra ti. É muito normal no interior. E aí tu vê assim, aquela pessoa não tem condição, por exemplo, mas assim, tem a gratidão, né? Mas tem a gratidão e ela tenta te dar aquilo que tá dentro do que é possível para ela. Isso é maravilhoso. Eu vi uma situação de uma moça ginecológica que ela estava precisando de uma cirurgia, retirada de útero. Aí ela falou, nossa, assim que terminar a cirurgia, o pós-operatório estiver bem, vamos fazer um almoço, uma galinhada, que aí você venha, a gente corre. Bora! Me leva! É muito bom. Você falou esse negócio do interior. A primeira vez que eu fiz missões, a gente foi era uma cidade no interior que eu não sabia nem que existia. Mas lá perto do Rio de Janeiro. Quando a gente chegou, qual que era o cronograma? A gente acordava, aí, na época eu era católico, a gente acordava, ia pra missa, da missa a gente ia em grupos rodar a cidade. A gente tinha uma mensagem preparada, ia pra rezar com as pessoas, não sei o quê. E eram 5 dias. No terceiro dia, no grupo era eu, meu irmão e tinha uma menina. Aí a gente foi numa casa que a gente já tinha ido e a dona da casa ofereceu a mesma coisa, que é paçoca e café preto. Aquela paçoca do pilão. Aí a menina virou e falou assim, ela sem querer, e eu sei que não foi na maldade, mas sem querer, ela falou assim, paçoca de novo, eu não quero não. Ela falou assim, obrigado, né? Mas, sei lá, não sei se ela não gostou e tal. Quando a gente saiu,
o padre que acompanhava o grupo, ele vai passando nas casas, né, falando, e parece que a mulher chamou ele para conversar, e depois ele chamou a gente. Aí ele falou assim, vocês sabiam que para ela servir vocês de paçoca e café, ela fica sem café da manhã? Ela tá 3 dias sem tomar café da manhã, porque o café da manhã que era dela, ela deixou pra vocês. Nossa. Aí eu falei, você tá maluco, não faz comigo não. Porrada, né? E a gente não, tipo, é só uma paçoca e um café, mas é toda a paçoca e todo o café que a pessoa tinha. Isso daí foi um negócio que isso foi uma coisa que me deixou mal mesmo, assim, nossa, eu querendo voltar pra casa, eu querendo, sabe, ir pra praia, e eu... O valor das coisas, né? Foi, porque te torce por dentro isso. É muito complicado. É extremamente pesado mesmo, porque a gente se depara, a gente acha que essa realidade está muito longe da nossa, a gente acha que a gente se isola nessa bolha social e esquece mesmo de ver que dentro da nossa cidade, dentro do nosso bairro, às vezes na nossa rua, tem pessoas precisando. E precisando muito, cara. É muito mesmo. Tipo assim, R$5 faz do nosso lado, que está fazendo um esforço absurdo para manter uma determinada aparência e está precisando. E é porque vocês estavam falando aí também no começo, né? Que é mais a gente fala assim, vamos levar aqui para as cidades próximas. Ixi, e é porque Imperatriz é enorme. Vocês falaram de um bairro aí agora que eu nem... Jardim da Nossa? Eu não sei nem o rumo. Isso é Imperatriz? Lá pra Vila Nova. É gigante, Imperatriz é gigante. Isso, Imperatriz é muito grande e a zona urbana. Se juntar a zona rural de Imperatriz é gigante. Recentemente, acho que foi na semana passada, né? A gente foi pro rumo ali na Estrada do Arroz. No Olho d'Água, cara. É muito grande a Imperatriz e tem muita necessidade. Tem. Sebastião Regis. Teve um dos vídeos que tava passando que foi no Sebastião Regis que a gente fez. Cara, o Sebastião Regis é outra cidade. Entendeu? O pessoal do Sebastião Regis vive no Sebastião Regis. Eles não vêm pra cá. É igual a galera da cafeteira. Aquilo que a gente falou com o cara, lá é uma outra cidade, pô. É uma outra realidade. Ela tem vamos dizer assim, ela tem o nicho de sobrevivência dela só lá dentro do bairro. Tem comércio, tem supermercado, açougue, parque de saúde, tem tudo lá, pô. Então é difícil a galera vir de lá pro centro. Aí é que entra a parte da burocracia e o processo do SUS, né? Porra, a galera vem lá de um bairro que é longe, já não tem condição. O transporte público já não é aquelas coisas. Aí o cara tem que vir pros 3 poderes aqui, porque só marca aqui. Tu marca lá no postinho, aí, mas tem que ir lá no seu... Bicho, esse deslocamento, pra gente, né, que tem um privilégio, parece banal, né? Mas pra quem não tem... E o gasto financeiro? É enorme, moço. Deixar de almoçar, deixa de ir pro trabalho, aí tem que falar com o gestor para poder ser liberado naquele dia, para resolver tudo naquele dia. Ainda tem, às vezes, tem que pagar essas horas quando tem um trabalho. Como, por exemplo, aquele profissional que mora lá na outra cidade. Isso já é no melhor dos cenários. No melhor dos cenários. Quando não tem um trabalho, ele tem que fazer os bicos para conseguir esse dinheiro para se deslocar. Eu vou trazer uma realidade também da secretária da Situação de Saúde de Imperatriz. Né? Quando eu trabalhei lá dentro de Imperatriz, é um polo que abrange 48 municípios. Sim. Então, a Imperatriz, ele, querendo ou não, ele recebe demanda de saúde de 48 municípios. Fora a nossa demanda interna, né? Fora o que vem do Pará, o que vem aqui do Tocantins, que é aqui do lado. Então, nosso sistema de saúde, querendo ou não, ele está inflacionado, assim, está sobrecarregado, né? Então, eu vi e vejo muitas vezes a pessoa dormir no posto de saúde para tentar marcar um exame no dia seguinte. Entendeu? Então, porque não tem vaga. E não é culpa do município, de fato. É porque é super lotado. Não, às vezes realmente pode faltar aquela verba para destinação e tal, mas a necessidade é muito grande. A necessidade, assim, é extraordinária, a necessidade. E às vezes a ausência de profissionais. Imperatriz, até um tempo atrás, até quando eu estava lá, só tinha um cirurgião pediátrico atuando no município. E aí só abria 12 vagas para 48 municípios em Imperatriz. Mas aí, na verdade, não é falta de profissional, é falta de disposição.
Na realidade, nesse específico, só tinha um imperatriz. Só tem um cirurgião pediátrico, mesmo no setor privado. Os outros são clínicos, às vezes, não é cirurgião. Nessa época que eu estava no assim, só tinha um. O que é ofertado para o profissional trabalhar. Também. Eu vejo muito disso. Às vezes não é nem má vontade, é porque o profissional, ele, por exemplo, imagina, para ser um cirurgião pediátrico, ele levou quase 10 anos para chegar até onde ele chegou. Para ele chegar e ter que trabalhar e não ter material, para ele perder paciente na mão dele. É isso que eu ia falar, às vezes não é nem a questão financeira, mas é a questão de não ter o que ele precisa. A necessidade para fazer. Aí é complicado, né? A primeira é que se o sistema de saúde tivesse... Eu me confundi, eu falei errado, falei pediátrico, era neuropediátrico. Neuropediátrico. Se o sistema de saúde tivesse todos os recursos, e eu acho que os profissionais de todas as áreas, ainda assim, tem muito mais gente para atender, tem muito mais gente para ser atendida do que para atender. Então, ainda assim, seria saturado. A gente o plano de saúde não estava. A gente vê também que os polos, eles estão muito saturados com os profissionais pela qualidade do serviço. E aí eles acabam procurando onde eles têm mais como trabalhar. Tanto que tem um programa do governo, que é o Médicos pelo Brasil, que tentava motivar os médicos com um custo mais elevado do que os postos de saúde pagam hoje em dia, como uma bolsa, sabe? Uma bolsa de trabalho para você ir para o interior, para você levar atendimento para onde não tem. É uma coisa que começou, acho que há um ano e meio aproximadamente, né? Foi o governo Bolsonaro que trouxe isso. E antes já tinha o Médicos pelo Brasil não, mas médicos, só que já vinham médicos de fora. Não sei se reformularam agora para trazer também médicos daqui. Porque está nessa transição de governo, né? Mas assim, uma das formas era tentar trazer pessoas para o interior, porque às vezes não tem, entende? Não tem motivação. Às vezes até para dar um plantão. Gente, eu dei um plantão uma vez no interior aqui do Maranhão que eu fiquei traumatizada. Eu precisei, durante muito tempo, foi terapia mesmo, para poder me restabelecer do que eu vivenciei naquele dia. Eu quase perdi 3 pessoas e foi desesperador para mim porque eu não tinha material. Teve uma hora que eu não sabia mais o que fazer, eu já tinha feito tudo o que eu podia. Eu recorri à UTI porque eu precisava de uma bomba de infusão e eu não tinha o que fazer ali. Eu pedi para a enfermeira liderar e fui lá pedir para o colega me ajudar. E assim, nesse dia teve surto psicótico na porta, teve alcoolizado, teve AVC, teve varizes esofágicas, foi uma coisa atrás da outra, parecia uma explosão. Então assim, poxa, eu lutei muito para chegar até ali, perder meu paciente, pegar um processo, enfrentar aquilo e sabe aquilo que tu falou de esgotar mentalmente? Poderia ter deixado ali, entendeu? Foi traumatizante demais, eu quase perdi uma criança. E eu conversei com um amigo meu que perdeu uma criança. E ele também precisou se reconstruir depois daquilo. É uma coisa que assim, as pessoas não veem. E desculpa falar, mas às vezes o sistema não tá nem aí para o teu psicológico. Ele não tá nem aí para o quanto aquilo te afeta. O que pega, eu entendo o que você está falando, porque muitas vezes assim, se você tem todos os recursos, você fez de tudo e perdeu o paciente, não vai ter um impacto tão forte quanto você estar ali e não conseguir fazer porque não tem material. Porque isso deve dar um desespero tão grande, tipo, você está falando, cara, se eu só tivesse material, uma coisa básica, eu não estava passando por esse desespero. Você sabe como fazer, mas não tem como fazer. Durante a pandemia, meu sogro estava no hospital de campanha. A médica de lá e a fisioterapeuta que estavam cuidando falou assim, olha, eu preciso que você traga remédio tal e tal e tal. Quando eu cheguei na farmácia, sem brincadeira nenhuma, eu passei no caixa eletrônico, eu tirei R$600, porque eu falei assim, se estão me pedindo, deve ser um negócio absurdo. Quando eu cheguei na farmácia para comprar, a caixa do remédio era menos de R$10. Se eu não me engano, era 7 alguma coisa. Aí eu olhei e falei, meu Deus do céu, você está de sacanagem comigo, que as pessoas estão passando por essa situação e pode morrer por causa de um remédio, porque não tem um remédio de R$7, que não precisa nem de receita, é só chegar e pedir, qualquer um pode comprar. Isso é muito absurdo. E tem coisas que você se depara também, que às vezes você tem um material que para o SUS o custo é elevadíssimo, mas tem lá. E tem coisas que tem um custo bem baixo e não tem, sabe? Eu não estou entrando no mérito, eu sei que gestão é muito difícil, é uma área que eu até penso em adentrar futuramente, porque preventiva tem crescido muito nos meus olhos, eu acho que é uma coisa que eu me identifico, mas é falta
de organização. Alguma coisa está falhando. É uma engrenagem inteira, entendeu? Alguma coisa está parando. Por que eu tenho um monte de profissional centralizado num ponto, se eu posso fazer ele se distribuir e levar essa assistência? O local aqui não ia estar super lotado se o meu colega pode vir aqui. Pela regra, no SUS, tu tem que ser atendido na tua área descrita. Sim. Tu não vai num outro. A não ser que seja uma situação de urgência, né? Você pode ser atendido ali naquele postinho. Mas pela regra é assim, entendeu? E às vezes demora tanto que eu vou na urgência, porque na urgência eu consigo talvez aquilo ali mais rápido do que eu ter que esperar aquela consulta no postinho. Então é uma mudança de pensamento, de comportamento, é uma coisa assim que vai lá embaixo, tem muitas camadas. E é aquela questão cultural, né? Eu já trabalhei em algumas cidades eu trabalhei num lugar, na época eu trabalhava na Odebrecht, Óleo e Gás, e eles estavam fazendo uma reforma de uma plataforma, né, de petróleo, que é em São Roque do Paraguaçu, porque é uma cidade que tem o fundo do mar ali é bem é muito fundo e é muito próximo da costa. Então a plataforma consegue encostar ali. Só que São Roque do Paraguaçu é um negócio meio fora de caboclo. A primeira noite que eu tava lá, quando eu tava na varanda, assim, os caras, no forrozinho deles lá, começou a trocar tiro, do nada. E super normal isso aconteceu lá. O que acontece? Tinha um profissional, tinha um posto de saúde lá, que tinham médicos que recebiam muito para atender naquela região. O que eles ganhavam era muito mais alto, um valor muito maior do que eles ganhariam, justamente por aquilo que você falou. Porque ninguém quer ir para lá. Então eles são obrigados a pagar mais para o cara ir. Só que se você fosse buscar atendimento depois da hora do almoço, você não achava mais o cara. E por que eles fazem isso? E não é só médico que faz isso também, não. Eu vi muito delegado fazendo isso. Sim. O cara passa num concurso, aí ele é enviado para uma delegacia lá no raio que parta, ganha muito bem, mas trabalha muito pouco. E aí você fala assim, pô, mas o cara tá ganhando muito, mas quem é que fiscaliza ele? Ninguém fiscaliza ele. Aí sabe o que ele fala? Se não quiser, eu saio. E como é que tu vai perder o profissional? Entendeu? Então é uma questão cultural que e que vai muito do caráter também. Exatamente. Já peguei plantão também, que era tipo 3 na porta. Aí uma dava assistência pra sala vermelha e pegava mais pra UTI, os outros 2 na porta. O outro na porta era concursado. Concursado não foi. Não sei onde ele estava, nem o que ele estava fazendo, mas não foi. E quando eu fui questionar, era habitual. O profissional não ia. Então, assim, é uma coisa que tem que ser fiscalizada, tem que ser cobrada, tem que ser divertido. Ele não era profissional. É, a pessoa, no caso, né? Tem que ser divertida, porque tem aquela responsabilidade. Eu não sei se, às vezes, acaba pegando outros serviços e se garantindo aquele que talvez venha com mais facilidade, né? Mas, assim, é aquilo que eu falei, é a engrenagem. Tem um erro aí, tá travando em algum lugar. Então, assim, tem que ser corrigido. Ainda tem muita coisa para melhorar, sabe? Muita coisa para mudar. Eu acho, assim, que se a gente for muito para esse campo da preventiva, eu quero trazer isso para a ONG também. Pra gente estar bem inserido mesmo dentro do SUS. Porque tem como. Nossa, o SUS no papel ele é lindo. Quando você pega para a lei, não tem nenhum outro lugar no mundo que vivencie essa realidade de saúde. Quando você pega no papel, ele é muito lindo. Ele é tão lindo que a gente é mal acostumado. A gente acha que o SUS, que, tipo assim, quando falta e tal, mas se a gente for ver outra realidade lá de fora, é totalmente diferente. O que eu achei legal é que hoje em dia, com o Previne Brasil e outras medidas, eles têm a forma de, por demanda, né, por trabalho, por hora trabalhada. Eu esqueci o termo certo que eles usam agora, mas, tipo, eu tenho que mostrar para a minha esfera de governo o que eu estou fazendo para poder receber. Então, acho que até que isso está sendo um pouquinho mais catalogado, sabe? As coisas estão sendo um pouquinho mais registradas. Tem os conselhos, tem o Conselho Popular também, mas ainda tem muita coisa para melhorar. O problema, e na verdade antes eu achava que isso era só um termo, tipo uma gíria, né, da questão do mecanismo. O mecanismo no Brasil ele é muito real, ele é palpável. Existe um mecanismo por trás de tudo que dificulta o que era para ser fácil. Porque é muito fácil você ser corrupto no Brasil. Então, e assim, que no final das contas, a gente fica meio óbvio que se tudo funcionasse do jeito que era para funcionar, não precisava de ONG.
Exatamente. Não precisava. A carência da... Se o funcionasse. Pois é. Então, assim, e eu vou falar isso com muita cautela, mas esse mecanismo... Não vou gerar processo, não. Mas esse mecanismo, de certa forma, ele é necessário para que as pessoas saiam da cadeira. Inclusive, né, em caso de investigação policial, nós somos só convidados. Não fazemos parte. Não, cara, aí, a minha fala sobre convênio, quer dizer que vocês não são necessários, são essenciais. Eu só digo que eu sou esposo totalmente funcionante. Ela nasce na necessidade. Sim. Entendeu? Então, se não houvesse necessidade, de agosto para cá a gente não teria atendido quase 500 pessoas. Perfeito. Entendeu? Então o que você acha que você seria se você não tivesse esse chamado assim para o voluntariado? Cara, eu acho que eu ia estar só bitolado na minha carreira. Nossa, foi bastante que eu pensei. Porque assim, o que acontece? A gente tem todo mundo tem ambição, né? Sim. E se a gente não tivesse o chamado pro voluntariado, a gente estava só querendo chegar mais, correr mais e ganhar do outro, passar por cima de todo mundo, chegar onde os blogueiros mostram, chegar onde a sociedade nos vende. Arrasta pra cima. O arrasta pra cima, né? Então, tipo assim, o que acontece? A ONG nos põe um pé no chão e vê que, tipo, conforme a gente está lutando como tem gente que está lutando para chegar em Paris, tem gente que está lutando pelo almoço de amanhã. Perfeito. Entendeu? Mas não de hoje, né? Eu acho que eu estaria... Não, pode falar. Não, pode falar. Acho que eu estaria tipo com uma viseira, assim. Dentro do meio da medicina, eles trabalham muito com o ideal. Na faculdade você fica muito preso ao ideal, você acha que tudo é lindo. Eles fazem passar como se tu fosse um rockstar, assim. Você vai formar, nosso é médico e vai ser incrível. Não, pesadíssimo. Depois você forma. Eu lembro que eu saí ainda como interna com 2 amigas minhas que tinham formado há 3 meses. E elas estavam dentro do carro, a gente estava voltando de um plantão que eu fui acompanhar para ter um pouquinho mais de vivência com elas. E nossa, elas estavam assim, descascando. Eu fiquei, caraca, aquele medicina por amor que todo mundo prega, aquela coisa assim que é linda, não existe. Porque tu se depara com realidades muito difíceis. Eu me formei, eu não sou Paulo Mose. Acabei de me formar, eu não sou o médico da bicicletinha. E assim, não, olha, eu adoro o Paulo Mose, ele fala coisas muito inteligentes. Gente, aqui vai sair muito processo. Eita, meu Deus, mas assim, advogado tem que servir pra alguma coisa. A gente tava falando o quê? Você tava com suas amigas e elas estavam falando a realidade, pois que isso, não é a superstar. Assim, quando você sai e você se depara com isso, você tem que ter esse pé no chão. Mas dentro da faculdade não te prepara para isso. E aí você pensa assim, fica primeiro uma síndrome de impostora que não mereço, eu preciso lutar, mas eu tô conquistando isso e não mereço isso. E fica aquela, né? Tipo assim, e parece que tem sempre o que mais, você vai pro cursinho pra passar na faculdade. E pior que é diferente pra medicina, pelo menos assim. Não, a gente quando sai como clínico geral, é como se não fosse nada. Hoje em dia, eu desculpa pros meus colegas, mas eu, pelo menos na minha vivência, já fui muito desvalorizada por ser clínica geral. Formado em administração. Eu sou administrador. Eu vou deixar ele trabalhar. Eu posso falar. Quem quiser reclamar, reclama. Mas a pessoa que é formada em administração hoje, ela sai da faculdade, faz 4 anos de faculdade e ela vira gerente de loja. Nossa, o caso que eu mais escuto é: quando é que vai se especializar? Qual especialidade vai fazer? E o que vai ser? E quando tu sai da especialidade, por exemplo, se for ser uma GO, e aí agora tu vai fazer? Qual é a tua sub? Sempre tem um mais. É tipo quando você casa e o teu filho, qual é o filho? E quando... O que, já? A ginecologia. Eu só entendo de BO. Tem muito BO, né? Tem muito BO. Eu acho que hoje em dia na minha carteira de gestantes, eu acho que eu tenho umas 30, gente. É muita gestante pra eu cuidar. E eu amo minhas gestantes, eu adoro fazer as pré-natais. Mas sim, vamos lá. Ela falou antes. Aí... Tô brincando, gente. Tô brincando. Mas aí, tipo assim, acaba que a faculdade ela te bota essa viseira. Então eu acho que se eu não estivesse vivendo a realidade da ONG, eu estaria na viseira de que eu tenho que fazer minha residência. Aí depois que eu fizer minha residência, eu tenho que fazer minha sub. E tu esquece quem tu é nesse trajeto. Nesse trajeto você vai entrar no cenário só muito lá na frente. Tipo, 6 anos de faculdade.
Aí tem a residência. Quantos anos de residência? Se for pra clínica, vai pra clínica vai 2 anos. Aí tu for fazer tipo um endócrino, vai mais 3 anos. Se for pra cirurgia geral, tu vai 3 anos. Aí tu quer ser cirurgião plástico, mais 3 anos. Né? Tipo então, isso. Nessa brincadeira, 12 anos, 11 anos pra pessoa que começou a faculdade, quando ela vai entrar no mercado é outro. E nesse processo tu pode se tornar um retardado social. Mas é verdade. Social, porque você não sabe se relacionar com pessoas, você não sabe fazer atendimento. Você só sabe falar com médicos. Não, às vezes você só sabe trabalhar naquilo, entendeu? Você tá com a viseira. Literalmente uma miséria. Eu tô falando retardado social porque foi o termo que um professor meu de psiquiatria usou quando a gente fez uma roda de conversa para falar porque, por exemplo, os alunos estavam tendo tanto abuso de drogas. Tinha muito aluno tendo abuso de droga. Droga para dormir, droga para acordar, droga para estudar, para estudar, para ficar na festa. E era todo tipo, e a gente estava tendo essa reflexão. E muito do que a gente falou foi sobre ser retardado social. Tem uma teoria não, tem uma série que a gente gosta muito de assistir, que é The Big Bang Theory, que tem um monte de gente gênio naquela série, mas que não sabe se relacionar com pessoas. O Sheldon mesmo, que eu acho que ele entra na síndrome de Asperger, ele formou na faculdade com 14 anos. Você imagina como uma pessoa com 14 anos conseguiria se relacionar. E ele acha tudo chato quando vai conversar com os outros, né? Só o assunto dele que é importante. Então assim, você fica com a viseira às vezes, você fica treinado. É engraçado você usar esse exemplo, porque ele deixa... exemplifica muito bem o que é. Tipo, você está conversando com pessoas e o retardado social, ele não está nem ligado no que você está falando. Ele está só pensando na vida dele, naquilo que ele faz, porque ele não conhece outra realidade. Né? E aí a pessoa esquece que, por exemplo, além de você ser médico, além de você ter aquela vida, você tem uma vida fora. Você tem mãe, você tem amigos, você de repente tem filhos, tem um cônjuge. Cara, eu tenho uma amiga em São Luís que foi até recentemente, ela estava falando comigo. Ela disse que a chefe da residência dela tinha que nomear uma coordenadora, porque acho que ia para R4, uma coisa assim. Uma das que estavam fazendo tinha que ser coordenadora. Aí um dos exemplos que ela falou assim, não, a Nelly tá com um filho novo, aí não pode porque ela não vai ter tempo. Aí fulano aqui não pode porque sai muito e aí não... Oxê. Aí, pra ser então, coordenador, eu só tenho só que... eu tenho que viver isso daqui, quer dizer, eu não vou viver fora disso daqui. É erradíssimo, mas isso é segregação. É um bom pensamento. A ONG, a instituição, ela nos dá esse pé no chão de ver que existem outras realidades além da nossa, sabe? Então, porque o profissional, que nem aquela pergunta que tu fez lá atrás, né? Como é que a gente consegue conciliar o profissional, o social e o terceiro setor, né? Ela nos puxa para uma realidade que, se deixar o habitual, não nos mostra. Né? Então, quando a gente chama nossos voluntários para participar do evento, a gente já está criando neles, principalmente nos acadêmicos, né, que os profissionais já conhecem essa realidade, a gente está criando neles uma vivência que a faculdade não vai te mostrar. Você pode fazer aí todo esse trajeto que a Riele citou, né, de faculdade de especialização ou residência de especialização, e você não vai ver aquela senhora que está dentro de casa precisando de uma assistência. Porque você vai estar preso dentro de um cenário de hospital, você vai estar preso dentro de um cenário clínico. A ideia é que a nossa ONG capacite, né? Então, além da gente trazer essa assistência para as comunidades, né, levar a saúde nas comunidades, a gente também está levando para os nossos voluntários uma capacitação que eu não vi ainda aqui dentro de Imperatriz. E é uma das coisas que a gente vê ligas, né? A gente vê ligas acadêmicas, só que dentro da nossa ONG, eu tenho orgulho de ostentar isso, nós somos a primeira que traz não só o multidisciplinar, mas como vários tipos de especialidades, né? Então, tipo assim, a pessoa que tem aquela vivência da cirurgia, ela não vai ter a vivência da clínica, ou vice-versa, ou a pessoa que está ali na residência de endócrino, ela acaba não vendo algumas coisas que são mais impactantes, né? Então, porque, assim, a nossa ONG, ela é multiprofissional, e aí ela acaba trazendo também a multidisciplinaridade, porque tu acaba tendo vários profissionais ensinando essas pessoas e se ensinando, né? A gente aprende todo dia. E pelo que eu estou entendendo, ela é multiprofissional, ou seja, são carreiras diferentes, multidisciplinar dentro de cada carreira. Mas são complementares. E são vivências, por exemplo, um cara que tem a clínica dele, que atende particular e que cobra caro, ele tem um perfil de paciente. Exato.
E tem problema que chega no plantão do bem que não vai chegar para ele. Então ele acaba tendo uma vivência diferente, quase que de pronto-socorro, que ele não tem dentro da disciplina dele, da especialização dele, ele amplia a visão dele. Isso é muito importante. Isso é interessante também, porque, tipo assim, tem o profissional que chega no supra-sumo que ele vai atender só uma certa classe social, né, digamos assim. E aí, esse profissional, quando ele chega nas outras classes sociais, ele se depara que ele também pode se prestar a ajudar mais, né? Ele vê situações que ele consegue resolver, que talvez a pessoa que está pelo município não tenha aquela capacidade, ou ainda não se especializou fiamente como ele que está lá só numa classe. Então, tipo assim, eu tenho médicos que já... Ele começa a ser médico de verdade. Ele lembra daquele código... O juramento de Hipócrates. Isso. Nossa, sim. Então, tipo assim, nós temos médicos que atenderam que elas estão naquela classe superior, né? Mas quando chegaram lá, lembraram de como é a realidade, tipo, e o que ficaram extremamente agradecidas e, tipo, poxa, botaram nosso pé no chão, realmente, eu vou voltar mais vezes, toda vez. Então, assim, nós temos que eu falei, nós temos um grupo no WhatsApp, né? Tem 175 pessoas, 80 e poucos % da área da saúde, muitos médicos de renome aqui na cidade. E toda vez que a gente abre, essas pessoas estão lá, entendeu? Então, a pessoa participa uma vez, ela quer participar de novo, ela quer ir de novo, porque, apesar de, tipo assim, tô saindo de um plantão, mas quero estar lá, no plantão também. Mas eu quero estar lá, porque, né, então, a gente está expandindo, né, porque eu falei que a gente tem que trazer sempre inovação para não se tornar algo exaustivo. Pro ano que vem nós temos muitos projetos, alguns projetos a gente já pode testar, né, tipo... Eu ia até perguntar, eu ia até pedir para vocês citarem, né? Porque vocês citaram o que teve em agosto, das mulheres. Fez agosto. Aí teve o do Novembro Azul. A gente fez, assim, o agosto ele tem um mês de duas cores, digamos assim. Sim, né? É o agosto dourado e o lilás. E o lilás. O setembro que é uma... setembro amarelo. O dourado é o quê? O dourado é para amamentação. É orientação, conscientização e comemoração à amamentação, leitamento materno, tudo. E aí o lilás já é para combate contra a violência, né? Aí nós fizemos o Outubro Rosa, né? E o Novembro Azul. E agora o dezembro é dezembro, a gente não botou. A gente não botou porque tem o dezembro laranja, tem o dezembro vermelho. O dezembro, assim, é muita comemoração. Tem o combate à AIDS, tem em prol da pessoa com deficiência, criança com deficiência. Tem o combate ao câncer de pele. Acho que é o câncer de pele, né? Que é o laranja, se não me engano. Laranja, acho que é o câncer de pele. Então, assim, são inúmeras comemorações. Aí a gente quis fazer um total, assim, um colega que se identificar e queira. O único que a gente não conseguiu fazer foi setembro, né? Setembro mais por causa do período eleitoral, mas a gente até tinha uma parceria. Chegou a marcar legal. E tudo, mas infelizmente. Mas o que acontece? O nosso projeto não é fazer as cores, né? Fazer um ano arco-íris, né? Todo mês uma cor. Não, nós queremos fazer projetos pontuais para necessidades pontuais. É porque como foi tudo muito novo, a gente foi indo para onde as portas estavam se abrindo. Exato. Né? Com certeza. Então, a partir do ano que vem, acho que a gente já vai ter datas mais elaboradas, projetos mais estabelecidos. A gente vai ter reuniões, inclusive, ainda no final desse ano para estabelecer isso. Depois dessa nossa última ação, é que tudo vai ficar mais... A gente, assim, tem... Muitas pessoas olharam para o nosso projeto e ficaram, assim, admirados e querem investir no nosso projeto, querem ajuda, querem, né... Então, assim, pro ano que vem, estamos com um plano de lançar uma carteira de associação. O que é essa carteira de associação? A pessoa pagaria um valor irrisório de 5 a 10 reais e ela teria desconto em vários lugares de Imperatriz, tipo desconto em jaleco, desconto em loja de comida, essas coisas, né? Que querem ou não um valor irrisório, mas que ajudaria a pagar um lanche numa ação ou que pagar um som, né? Nós também estamos com umas ideias mais elaboradas que a gente ainda não pode expor porque a questão, né, questão burocrática e tipo assim, eu não posso jogar o plano aqui na rede, né, alguém consegue executar antes. Mas a gente está com algumas parcerias, assim, algumas pessoas do governo olharam, né, e se admiraram, inclusive, tanto da gestão estadual quanto da gestão municipal, viram a nossa ação e ficaram... Nossa, nós não temos um partido de fato, nós temos apoiadores, né? Sim. A gente já conseguiu o apoio do deputado federal, o Josualdo JP, que é o deputado da região. Nessa última ação nossa, Janaína também olhou para a ONG e disse assim, não, eu quero ajudar vocês.
Então, assim, nós não defendemos de fato uma bandeira política, né? A gente tem... Reais, claro. Nosso foco não é fazer... Mas, assim, nós precisamos de apoios, né? Então, tem muitas pessoas que olham e nos apoiam, temos empresas que nos apoiam. A Janjoy é uma empresa que, cara, ela é incrível. Um exemplo, a ação do cinema, a Janjoy foi buscar as crianças lá. Inclusive, eu até mandei o vídeo pra ti do cinema, se tu puder rodar ele depois. É bom. Muito bom. Então, vocês estavam falando da Bárbara, né? Antes a gente estava conversando, a Bárbara apoiou a gente na ação do cinema também. O Alder, né? Do Made in Roça. Então, a gente querendo ou não, nós somos uma instituição e a gente precisa de apoiadores para que esse projeto continue crescendo, né? Com certeza. Que ele não pare. Porque se não fosse o nosso ideal, a nossa vontade, a gente não teria feito 500 consultas, basicamente, de agosto para cá. E isso é um número muito alto até para o município, entendeu? É um número muito alto. Então, tanto que a gente consegue... Oi, meus amores, Thelminha aqui. E eu tô muito feliz que hoje vocês estão vivendo esse momento tão especial, que vocês vão assistir esse filme, que eu posso dar uma dica? É maravilhoso. Vocês vão amar e vão sair daí com mais certeza ainda que vocês podem ser tudo foi a nossa que ação vocês de quiserem. Natal hoje. Um beijo pro pessoal da ONG Plantão do Bem e um beijo pra vocês. Aproveitem o filme. Oi, meus amores. Que ainda não assistiu o filme? E eu tô muito feliz que hoje vocês Olá, estão Janjoy vendo levou esse essas momento crianças, tão foram buscar o especial, pessoal. que vocês vão assistir esse filme, que eu posso dar uma dica? É maravilhoso. Essa foi a nossa Vocês primeira vão amar ação e vão sair daí. que não foi voltada 100% à área da saúde, Vocês podem né? ser tudo o que vocês quiserem, igual Pantera Negra. Um beijo pro pessoal da ONG Plantão do Bem e um beijo pra vocês. Aproveitem o filme. Essa a gente chegou até a pensar em fazer de fato no dia 20, né? Que é o dia da conscientização, né? Negra, mas como estava acabando de inaugurar, a gente quis pegar o momento da inauguração mesmo, né? Do filme. Né? Ficou massa. E aí, essa ação foi a nossa primeira ação não voltada para a área da saúde, né? Mas dentro da do saúde plantão. mental. Do Meio plantão do lúdico. bem, mas foi uma ação que a gente contou com vários apoiadores, né? E foi muito legal porque você via no olhar das crianças o brilho assim, de tipo assim, eu também posso ser um herói. Eles Sabe? saíram Tipo, falando Wakanda Forever. Foi muito legal. e assim... Eu saio assim também. E a Shuri tá sinistra nesse filme. Eu saio desse jeito assim também. Eu não entendi. Não é só porque é criança, não, mas. A minha criança interna também saiu falando. Ele veio fantasiado trabalhar no dia seguinte. Foi? Eu sei que assim, que é muito gratificante, cara. A Thelma, né, que apareceu no início do vídeo, ela é ganhadora do Big Brother. Quando ela viu a nossa ONG, a nossa ideia, ela disse assim: cara, genial, eu vou tentar fazer aqui também. Eu vou mandar o vídeo pra vocês e vou tentar reunir minha galera aqui e levar pro cinema também. Infelizmente ela não conseguiu lá onde ela mora, que eu não sei bem. Se é de Tem São contato, Paulo, não. Rio. Tem que aprender. Tem que ter. Depois a gente tem ensina. influência. Depois. Mas foi muito bom da parte dela, tipo assim, ela dispôs a imagem dela, ela parou um tempo, ela gravou esse vídeo na Globo, mandou pra gente, editou e tudo bem legal. E tipo, esse vídeo ele rodou antes do filme começar. Né? Antes do filme começar. Lá na tela, lá na tela, né? Massa. Aí antes do filme começar, ela apareceu, as crianças gritaram, ficaram tudo felizes e tipo legal. Assim, dentro do ônibus você via a felicidade e a representatividade, né? Que foi extremamente importante. Que era o nosso real foco. E assim, não é nem o nosso lugar de fala, mas nós temos colegas que são negros e que queriam... Que fizeram parte, parte, cabeçaram no evento. A Dani fez os Kedson. textos, ela fez o Legal. roteiro pra ela falar. O Kedson também. O Kedson, infelizmente, o vídeo dele não deu pra passar no cinema, não deu pra comprimir, eu não sei bem. Essa aí já é da parte de vocês. Esse pessoal de TI, não. É que é diferente. É porque tinha que reiniciar. Se o Rafael deles tivesse reiniciado lá, tinha dado certo. Tinha dado certo, né? E aí, assim, foi muito legal. Muito bom mesmo. E é o que a gente tá querendo. A gente tá querendo pegar essas vertentes, aquilo que eu te falei, de ver a necessidade, trazer essa alegria, trazer essa satisfação, trazer a melhoria. E estamos nesse processo. Daí pra frente vai dar certo. Graças a Deus tem sido muito bom. Cara, eu gostei da conversa. Eu também. Eu acho que deu pra ficar bem nítido o propósito que vocês estão colocando aqui, né? A diferenciação da ONG, da qual vocês criaram, para as outras ONGs, a importância que vocês querem
trazer para a sociedade os benefícios e tudo. Eu quero agradecer o tempo de vocês. Eu sei que é corrido quando vocês estão aqui em Imperatriz, né? Que é mais quando tem evento. Vocês moram em outra cidade, mas eu quero agradecer mesmo pelo trabalho que vocês fazem, pela oportunidade de estar divulgando aqui também, junto ao nosso podcast, tá? Foi muito bom, né? Domingo, dia 18, é a nossa última ação, né? Para não sei se o episódio sai antes ou depois. Mas eu quero convidar vocês também, se vocês tiverem filho, podem levar, o Papai Noel vai chegar de helicóptero. Vai ser bem legal. Vai ter muito brinquedo, muita brincadeira. Podem levar. Eu vou levar o trenó agora. Não sei se é essa, mas aí eu não sei se vocês estão terminados, sei lá. Acho que a Mamãe Noel não vai gostar muito. Eu sei que dia 18 agora, mês de 18 dezembro. e 12, o último evento de vocês desse ano. Às 16 horas. Aonde que vai ser? Na Maçonaria da Rua Lagoas. Maçonaria da Rua Lagoas. Perfeito. Gente, muito obrigado. Eu desejo muita sorte para vocês. Obrigada. Muita força de vontade. Porque eu acho que vocês não precisam de sorte. Vocês precisam de continuar fazendo tudo que vocês já estão fazendo. Eu espero que vocês consigam alcançar muito mais gente, tocar muito mais vidas. O que vocês estão fazendo é muito importante. E que mais pessoas se inspirem naquilo que vocês estão fazendo e queiram ajudar. Ou fazendo junto com vocês, ou criando a sua própria. O importante é que esteja fazendo. Né? Então, tudo de melhor para a ONG, que vocês sejam abençoados e protegidos aí por Deus. E no que vocês precisarem, a gente está à disposição também. Obrigada, viu? gente. Foi um prazer estar aqui para poder mostrar um pouco do nosso trabalho. E eu esqueci de falar, quem quiser entrar em contato com vocês, como que faz? Sim, nós temos um Instagram, é o ONG Plantão do Bem. Aí no Instagram lá tem um link na bio. Para falar com o Pedro. Para falar no grupo geral. Já te direciona direto já no entra grupo no geral. grupo. E aí lá a gente passa todas as informações da ONG, tudo quando tem ação nova nesse grupo geral já é Os colocado. administradores do grupo fazem parte da nossa direção, né? A gente não pode deixar de ressaltar a doutora Andressa Souza. Andressa Souza? Não. Meu Deus, Andressa, desculpa. Andressa Viana. É outra Andressa Viana. Andressa Viana, o Kedson Matheus, tá? O Wesley Albuquerque, a Hanna Pinto. Vocês têm ajudado muito a nossa ONG, fora todos os outros voluntários que participam. Não dá para citar o nome de todos, porque a gente acaba esquecendo, e isso chateia alguns, mas eu quero dizer que eu lembro do rosto de cada são um. legais. Não, na verdade. Tem uns estagiários aí. Tem uns estagiários acadêmicos. Mas assim, Conheço, minha prima faz parte. Ela foi no que teve lá. Foi? A Isabela. então assim... Aquela de Fernanda. Tirou foto, viu? Tira foto, Vou falar, eu falei, meu Deus do céu. Olha, começou esse dia no curso acadêmico. No meu período, Tirou rapaz. foto do jaleco, tem que tirar foto do jaleco. Consultando, né? Tirar foto. Tá, E aí eu também gostaria de agradecer a oportunidade de falar, né, porque assim, nem todo mundo dá espaço para as ONGs aqui em Imperatriz, e querendo ou não, essa visibilidade traz pessoas para apoiar, e toda vez que você traz uma pessoa para apoiar o nosso evento, essa pessoa está investindo no nosso evento, e esse investimento pode se tornar uma salvação numa vida. Então, aqui vocês abriram uma oportunidade de fala pra gente, essa oportunidade de fala, ela reverbera posteriormente numa situação que vocês nem imaginam. Então, tipo assim, as nossas ações futuras, vocês podem ter certeza que vocês estão patrocinando indiretamente, entendeu? Então, A gente muito está mais obrigado que convidados para serem voluntários conosco, se vocês viu? quiserem participar, Eu estou portas só abertas. não fico muito perto de estagiário, não. Bota no grupo assim. E quem é pessoal de casa também quiser participar, né, não esqueça de seguir, entrar no Instagram e participar lá do grupo, né, no link. Lá também Qualquer tem dúvida que formulário. vocês tiverem, pode perguntar no nosso Instagram, pode adicionar eles, perguntar. Se você não conhece, se você está assistindo o Gorila Podcast através deles, então siga a gente. Exato. Curta as postagens, Se inscreve faça no inscrição no canal, comenta, tira dúvida, pode dar sugestão. Se vocês tiverem sugestão de, eu acho que seria interessante vocês falarem com fulano de tal, manda pra gente que a gente vai entrar em contato. Tá? A ideia é a gente disseminar mais daquilo que é bom. Com certeza. Então, contem com a gente, viu? E vocês que estão assistindo, até a próxima. Até a próxima. Valeu, galera. Obrigada, gente.